Fala pessoal, tudo bem? Boa tarde, chegou a hora, chegou o momento e é agora que você vai bater um papo comigo com um convidado super especial, mas antes de falar do nosso convidado de hoje, eu tô aqui de olho em você, ao vivo aqui pelo Instagram, daqui a pouco nós vamos estar também lá pelo YouTube, você que vai ficar com a gente até o final, depois você confere de novo lá no YouTube, vai lá, se inscreve no canal, ativa as notificações e fica com a gente. Você pode participar à vontade aí do nosso bate-papo, mandar a sua pergunta, enfim, participar à vontade que a gente vai estar de olho, o pessoal aqui também junto com a gente vai estar de olho, junto até o final. E hoje eu tenho o prazer aqui de receber nosso grande convidado, doutor Sandro Figueiredo. Doutor Sandro Figueiredo, prazer receber o senhor aqui. Irmão, eu agradeço pelo Seja bem-vindo, muito bem-vindo aqui no nosso podcast. Muito obrigado. Vamos pra cima. Doutor Sandro Figueiredo vai se apresentar melhor do que eu apresentando ele, mas o doutor Sandro Figueiredo ficou muito conhecido mais pelo caso do Gabriel Monteiro. O senhor era advogado. O senhor ainda é advogado do Gabriel Monteiro? Ainda é. Processos ainda sou advogado dele. Então, explica pro pessoal aí que tá assistindo a gente quem é o doutor Sandro Figueiredo. Como você falou, meu nome é doutor Sandro Figueiredo, eu sou advogado criminalista e administrativista há 15 anos. Sou sócio proprietário do escritório de advocacia Frag Figueiredo, advogo para centenas e centenas de policiais que são associados ao meu escritório. Gabriel Monteiro era um policial militar associado ao meu escritório. Posteriormente, quando ele tomou posse como vereador, ele me convidou para ser assessor parlamentar dele, aceitei o convite, fiquei trabalhando com o Gabriel Monteiro. Posteriormente, atuei em diversos inquéritos, diversos processos. Aconteceu o que aconteceu, o pai dele se tornou deputado federal, me convidou para ser chefe de gabinete dele aqui no Rio, para resolver algumas questões do gabinete do Rio, questões relacionadas à segurança pública, representá-lo junto a órgãos de segurança pública, Polícia Militar, Bombeiro Militar, SEAP e os demais órgãos. E essa é a nossa correria, essa é a nossa empreitada, mas eu não deixei de ser advogado do Gabriel em alguns processos específicos, não em todos. Por estratégia que, para me proteger, como eu disse em determinado podcast, ele preferiu que uma outra advogada, que é uma advogada extremamente competente, minha amiga, também presidisse o processo em que ele se encontra acautelado, que esse processo em si está sob segredo de justiça. Então, doutor, para começar a nossa conversa aqui, mais uma vez, seja bem-vindo aqui no podcast. Agradeço. Obrigado pela sua participação, pelo seu tempo. Você que está de casa aí pode participar com a gente, pode falar também. A gente trouxe uma pergunta também de algum pessoal que soube que o senhor ia estar aqui e tá pergunta de casa também. Certo. Mas antes de nós irmos mais a fundo, o senhor hoje falou que ainda é advogado do Gabriel Monteiro. Eu vi que está tendo uma movimentação do pai dele, deputado federal, né? Para poder movimentar as redes sociais em prol da soltura do Gabriel Monteiro, né? Certo. O senhor acha que isso daí vai sensibilizar? Qual o objetivo desse movimento nas redes sociais para poder o Gabriel ser solto? Quanto tempo que ele está lá? Então, o Gabriel já está preso há 1 ano e 5 meses. É um lapso temporal muito extenso para um processo criminal onde só tem ele como réu. Geralmente os processos são demorados quando tem 5, 10, 15, 20 réus. Automaticamente o processo se torna mais demorado pelo quantitativo de testemunhas e tal. O processo que o Gabriel se mantém preso, eu não posso falar especificamente do processo que ele está sob segredo de justiça, mas um lapso temporal de 1 ano e 5 meses, aí a minha visão como advogado, respeitando o posicionamento contrário, é um tempo muito extenso para que se tenha uma finalização, uma sentença judicial. O objetivo, então, desse movimento que praticamente começou a ser feito na internet é para que possa agilizar esse processo? Bem, na verdade, esse movimento é para que os seguidores, os fãs de Gabriel Monteiro, que são incontáveis, né, tomem conhecimento, porque eles, na verdade, eles estão sempre na rede do Gabriel, até na minha. Às vezes eu posto vídeo, o pessoal pergunta, e o Gabriel Monteiro? Isso é constante, porque não se tem notícia. Nós não falamos do processo, a advogada que preside o processo não pode falar do processo, e ninguém pode falar do processo, porque o processo tem uma determinação judicial que ele está em segredo de justiça. Quando está em segredo de justiça, a gente não pode mencionar sobre o conteúdo do processo. Quando eu falo em demora, eu falo por conta do Código de Processo Penal, determina um lapso temporal definido para que se ocorra o processo. A gente sabe que
pelos incontáveis números de processos judiciais, pelo pouco número de magistrados, às vezes esse lapso temporal se estende, mas 1 ano e 5 meses, na minha visão de advogado, é um tempo muito extenso para que se tenha uma decisão num processo criminal. E, enquanto isso, uma prisão preventiva que, no meu ponto de vista, se torna, de como advogado, no meu ponto de vista, não só o caso do Gabriel, mas em centenas e centenas de outros casos, até em casos de outros processos de outros clientes meus, 1 ano e 5 meses, no meu ponto de vista, torna a prisão ilegal pelo excessivo lapso temporal para uma prisão preventiva. Eu vou, assim, como todo mundo aqui já praticamente já conhece como funciona aqui, doutor, eu particularmente eu não programo perguntas aqui, certo. Todos os convidados aqui não tem, assim como o senhor veio, não tem exigência de pergunta, não tem nada combinado aqui, então eu faço as perguntas mais de curioso, certo. Né? Fique à vontade. Como jornalista. Então, o que acontece? Algumas perguntas, se eu fizer e se eu não puder responder por causa do processo, eu deixarei claro a motivação, perfeito. Fica tranquilo, porque eu não sei até onde a gente pode ir. Mas o que passa a impressão para quem está de fora, para quem está acompanhando, é que o caso do Gabriel Monteiro, ele, para todo mundo que segue ele, como eu sigo e tal, o caso do Gabriel Monteiro beirou a uma perseguição, vamos botar assim. E hoje existe ainda essa questão. Primeiro, a primeira pergunta é: o senhor acha que teve alguma perseguição, seja jurídica, política, alguma coisa desse tipo, em cima do caso do Gabriel Monteiro? Ou se existe ainda até hoje esse tipo de perseguição? Porque a gente vê outros casos, como o senhor falou. Por exemplo, a moça lá do tio Paulo, mal comparando a situação, já foi solta, existe uma velocidade na justiça para algumas demandas, certo. E essa velocidade a gente não vê em outras demandas, né? Existe até velocidade reduzida em alguns casos até de policiais civis, militares e tal, e é uma coisa que a gente vai falar lá para frente, que eu sei que o senhor está em algumas demandas em cima de alguns policiais, em algumas defesas de algumas policiais sobre alguns casos. Mas falando do Gabriel Monteiro, o senhor acha que teve perseguição nesse sentido? Olha, Thiago, não é novidade para ninguém que o Gabriel ele começou a sofrer uma perseguição política muito grande quando ele divulgou aquele vídeo onde ele deu voz de prisão a algumas pessoas que se intitulavam que eram da máfia do reboque. E aí, onde o Gabriel recebeu uma proposta indevida à época, e ele fez o que qualquer autoridade, qualquer cidadão deveria fazer. Agiu com lealdade, agiu com sinceridade, não traiu os próprios princípios e deu voz de prisão, chamou a polícia para ser para a delegacia. Dessa data em diante, algumas denúncias começaram a surgir contra o Gabriel. Então eu não preciso ser advogado, não preciso ser sequer inteligente para entender que os fatos aconteceram após ele mexer com algo que já está aí no Estado há décadas, a bem da verdade há séculos, e logo após ele tomar a iniciativa, ele começou a sofrer uma série de acusações, até de próprios ex-assessores que trabalhavam lado a lado com ele, que conviviam no ambiente profissional com ele quase que diariamente, e aí alguns assessores foram trabalhar com outra parte, deixando claro que eu não tenho, Sandro Figueiredo, como pessoa e como advogado, não tenho absolutamente nada contra nenhum desses ex-assessores. Ao contrário, sempre me dei bem com toda a equipe, com todos que trabalharam com o Gabriel Monteiro, inclusive com esses assessores que se voltaram contra ele. Mas eu tenho a minha opinião sobre isso, acho que se excederam no que estavam procurando. Eu costumo carregar uma frase comigo, que as pessoas fazem o que acham que devem fazer pelos motivos que acham que tem. Se fizeram e acharam que tinham os motivos, aí eu já não sei, mas na minha opinião, eu acho que foi extremamente excessivo, não precisava chegar a tanto que, e aí depoimentos em outros processos que não está sobre segredo de justiça, por isso que eu vou falar aqui, essas pessoas afirmaram que posteriormente sair do Gabriel foram trabalhar justamente com essas pessoas que o Gabriel havia dado voz de prisão. Então a gente percebe meio que um antagonismo nessa situação, e a perseguição política ela foi notória. O Gabriel ele sempre foi o vereador que mais trabalhou no Rio de Janeiro. Nunca teve na história do Rio de Janeiro um vereador que fiscalizasse tanto. Nunca teve na história do Rio de Janeiro. E o Gabriel deixou
esse buraco aí, né? Com a cassação do mandato dele, não se tem outros vereadores que faziam o que o Gabriel faz, que fiscalizar não é somente um direito, mas é uma obrigação do parlamentar que, de fato, representa o povo e deve defender os interesses do povo. Mas o senhor acha que essa perseguição ela vem até hoje, por exemplo? Talvez em questão de não opinião pública, que eu acredito que a opinião pública ainda é muito fiel a tudo aquilo que o Gabriel fez, tudo aquilo que o Gabriel representou no período que ele estava como vereador e até antes, né? E aí eu estou fazendo essa pergunta porque eu tenho uma outra pergunta que eu sei que o senhor, eu vi nas suas redes sociais que o senhor vem se preparando para e está como pré-candidato a vereador. Mas o senhor acha, antes disso, o senhor acha que existe essa perseguição até hoje, nesse caso do Gabriel Monteiro? Então, vamos lá. Duas situações. Eu não conheço o processo. Vou falar como advogado e como uma pessoa que está de fora. Certo. A bem da verdade, cada processo tem a sua complexidade a depender da tipicidade penal, do crime que a pessoa está respondendo. Tem crimes que são conhecidos como crime anão, como dizia a professora Ada Pellegrini, né? São os crimes de menor potencial ofensivo, e tem crimes de maior complexidade, onde se traz na visão do judiciário, uma gravidade muito, muito maior, né, na conduta. O crime em especial que o Gabriel está respondendo é um crime cujo processo, por sua peculiaridade, demora um pouco mais, mas ainda assim um lapso temporal de 1 ano e 5 meses, eu acho muito tempo. Relacionado à perseguição, eu acredito que o judiciário não esteja impregnado pela política. Acredito que a demora no processo são circunstâncias processuais que, no meu ponto de vista, já poderiam ter se exaurido, mas ainda não foi, por circunstâncias alheias ao juiz que preside o processo. Decisão judicial é para se cumprir e não para se discutir. Se o advogado que atua num processo não concorda com alguma decisão judicial, ele tem que peticionar nos autos e não bater lá na porta e discutir com o juiz. O advogado discute ideias jurídicas, discute posicionamento jurídico através de petição nos autos do processo. E isso a advogada dele faz de forma excepcional, é a doutora Marta Leão, advogada excepcionalista, mais de 25 anos de advocacia criminal, extremamente respeitada, não gosta dos holofotes, mas peço até desculpa à senhora, doutora, por estar falando seu nome aqui, mas é uma advogada que eu tenho como minha mestre, minha guru, minha professora, aprendo muito com ela e eu atuo em outros processos, mas nesse em específico, ela quem preside, mas sempre que eu possa ajudar alguma coisa, por óbvio, eu me coloco sempre à disposição para ajudar. E um outro ponto então, respondendo, eu acredito que não haja entrosamento político e jurídico nesse processo em si. O que eu acredito é que é uma demora na prestação da tutela jurisdicional, uma demora na resposta judicial nesse processo em específico, pela peculiaridade, ainda assim não concordando com a demora no processo. E um outro ponto, você falou que está nas minhas redes sociais que eu sou pré-candidato a vereador. Não sou pré-candidato a vereador. Bem, na verdade, eu recebi convite de 2 partidos políticos, estou analisando. Sou advogado, amo ser advogado, não abro mão da minha profissão por nada. Se eu tivesse que morrer, se eu pudesse morrer e nascer 10 vezes e me perguntasse, sabe o que você quer ser? Advogado e criminalista. Eu me descobri na advocacia criminal, é o que eu gosto de fazer, tenho em mim o DNA da liberdade, é o que eu gosto de defender. Minha atuação enfática é na defesa de policiais militares e em outros casos, até midiáticos e polêmicos. A bem, na verdade, o meu escritório Frag Figueiredo está aberto para quem entrar e contratar o meu serviço. E por isso eu dediquei a minha vida ao estudo da seara criminal. Eu tenho algumas pós-graduações voltadas para a seara criminal, tenho um mestrado de criminologia, tenho mais de 30 cursos nessa seara, tudo para tentar aperfeiçoar e entender cada vez mais aquilo que eu estou fazendo e aprender não ocupa espaço, né? Conhecimento não ocupa espaço. Sim, eu perguntei para o senhor porque praticamente é um caminho natural para o senhor se mostra uma pessoa muito combativa nas suas redes sociais, assim como o Gabriel foi, assim como o senhor teve do lado dele lá como assessor, junto com ele e tal. Combativo já é o meu estilo. Então... Até pela defesa, se tu vê no meu Instagram ali alguns vídeos que eu faço, né, algumas atuações
no plenário do Tribunal do Júri, você vai ver algumas discussões minhas, discussões jurídicas, tá? Discussões dentro do que permite o processo. Mas você vai ver discussões diplomáticas, digamos assim, com o promotor, com o juiz, com o ex-adverso, que é o advogado que atua na parte contrária também como assento de acusação, o ex-adverso, que no caso é o promotor juiz. Você vai ver discussões minhas lá, embates assim, extremamente acalorados, digamos assim, mas dentro de uma legalidade, dentro de um respeito, porque esse é meu estilo. Então, sempre que eu me deparo com alguma injustiça, sempre que me deparo com alguma acusação injusta, por óbvio, eu fico indignado, e aí, automaticamente, né, o calor das emoções ele termina se exacerbando às vezes, mas dentro da sua legalidade, sem desrespeitar, sem afrontar ninguém. Porque o caminho natural, o senhor está num ambiente político, né? O senhor já está há um tempo já nesse ambiente político. Eu fui assessor do Gabriel Monteiro e atualmente eu estou como chefe de gabinete no Rio de Janeiro do deputado federal Roberto Monteiro, que é pai do Gabriel Monteiro. Mas, sem querer te cortar, mas já te cortando, se eu resolver aceitar o político, aceitar, né, o pedido para concorrer ao cargo de vereador, como eu disse, eu tive 2 convites, estou analisando, não tem nada decidido ainda, de verdade, mas se eu resolvesse aceitar e se eu fosse eleito, de fato o viés que eu iria seguir era o viés do Gabriel Monteiro. Gabriel Monteiro foi um vereador extremamente correto, extremamente competente, ele trabalhava com afinco, ele de fato defendia os menos favorecidos, que é a população, que é o pobre, que é aquele camarada que não tem plano de saúde e depende do atendimento. Eu falei isso no outro podcast e repito aqui, Thiago. Eu acompanhava o Gabriel na maioria das fiscalizações dele. Na maioria. Não fui em todas, mas fui aí em 90%. E a gente conseguiu acompanhar conseguimos nos deparar, deparávamos com várias ilegalidades. A exemplo, 5 médicos escalados para tal atendimento, só tinha um atendendo. Os que não estavam dormindo tinham ido embora, assinou o ponto e foi embora. Isso é dinheiro público, é a população. Aquela pessoa que não tem condições de pagar um plano de saúde, senhora de idade, mulheres com criança de colo, crianças passando mal, esperando 3, 4, 5 horas por um atendimento. E aí, quando as fiscalizações do Gabriel Monteiro começaram a se intensificar, engraçado que esse tempo de atendimento ele foi gradativamente diminuindo, porque não se para, a fiscalização não ocorria, acabou, amanhã eu vou fazer outra. Não. Quando nós nos deparávamos com alguma legalidade, tirávamos foto de tudo, tirava cópia de documento, levava para o gabinete, eu era responsável por fazer as comunicações daquela tipicidade penal, né, estelionato e por aí afora, porque está recebendo dinheiro público. E eu era responsável por fazer essas comunicações ao Ministério Público, ao CREMERGE e à própria Câmara de Vereadores. Foram mais de 100 denúncias contra profissionais que assinavam ponto e embora, que não estavam no local do serviço que deveria estar, e a população fica aí jogada às traças, esperando 4, 5 horas, o que já voltou a ocorrer. Nós recebemos lá no gabinete dezenas e dezenas de denúncias nesse sentido, onde não tem médico, na verdade tem, mas não ocorre o atendimento, às vezes o médico sai de um hospital particular e vai atender no hospital público para complementar a renda, mas termina não atendendo, porque já vem cansado, então vai dormir. Enfim, são várias questões emblemáticas que quando o parlamentar se depara com essa situação, ele não pode se manter inerte. Até porque ele é um agente público, então ele não pode cometer o crime de prevaricação, ele não pode prevaricar, ele tem que tomar atitude. E qual é a atitude? Comunicar às autoridades competentes para que aquela pessoa possa responder pelos atos que ela cometeu. Então, fazendo uma linha do tempo, né? Questão do Gabriel Monteiro, se mostrou um político combativo, um político que toda a população acompanhou a história dele e tal, e hoje praticamente está lá cumprindo a sua pena, praticamente, que ainda não foi julgado, né? Não foi sentenciado. Não foi julgado, mas está cumprindo uma pena sem estar julgado. Isso passa uma sensação, pelo menos vou te falar como cidadão carioca, passa uma sensação do seguinte: o senhor está lá, por isso que eu te perguntei, o senhor está lá, o senhor é combativo, está junto com o Gabriel, agora está junto com o pai do Gabriel, está combatendo a questão de que a gente vai chegar lá daqui a pouco para falar das questões policial militar, outros assuntos em geral e tal.
O senhor anda todo dia aí buscando alguns casos, brigando por alguns casos, alguns direitos. E aí vamos botar que o senhor aceite essa questão, esses convites aí. O senhor acha que vale a pena isso? Porque, na minha opinião, começa para o cidadão ver tudo isso que está acontecendo no Rio de Janeiro, e de tudo, no modo geral, prefeitura, investimento, um monte de injustiça que vem acontecendo, olhando pro, entre aspas, tá? Não tô falando que é o fim, mas entre aspas, o que aconteceu com o Gabriel. Só acha que vale a pena entrar pra política, entendeu? Só vir com a mesma combatividade, vamos botar, vai se levantar outros inimigos e tal, e aí o sistema pode ser bem maior do que um vereador só, porque era um só. Entendeu? E uma andorinha, como diz o ditado, não faz verão. O senhor acha que vale a pena isso? Thiago, então vamos lá. Muito mais que fazer valer a pena é fazer valer. Quando eu sou contratado por um cliente, vai mais além do que eu receber os honorários. Eu alcanço a confiança que aquela pessoa coloca em mim. Quando ela está respondendo um processo criminal, ela está colocando a liberdade dela, está confiando na liberdade dela ao meu trabalho, ao meu profissionalismo. Se lá eu puder estar, se for da vontade de Deus e eu aceitar o convite e for colocado lá, é fazer valer a pena. Obviamente, todas as minhas atitudes serão pautadas na legalidade. Como advogado, é uma obrigação que eu tenho. Ninguém pode alegar desconhecimento da lei. O advogado, menos ainda. Não estou dizendo que o Gabriel caminhava à margem da lei. Não. Até porque atuar como assessor parlamentar do Gabriel era trabalhoso, porque ele fazia questão de, em todas as fiscalizações que ele efetivava, ele fazia questão que tivesse um advogado com ele e sempre ele perguntava, pode isso, pode aquilo, para que ele pudesse agir dentro da legalidade. Por isso que foram centenas de fiscalizações no lapso temporal de 1 ano e alguns meses que ele ficou na Câmara, e ele nunca respondeu criminalmente, nunca respondeu e foi condenado criminalmente por nenhum desses atos. O CREMERG entrou com uma ação civil pública e por aí afora, mas criminalmente ele não cometeu qualquer ilegalidade, e nem administrativamente. A Câmara, quando ele respondeu o processo de cassação, a Câmara não é um processo tão somente jurídico, né? É um processo jurídico / político. Porque se fosse somente um processo jurídico aquele processo administrativo na Câmara, se fosse somente um processo jurídico, ele não teria perdido o mandato, porque não havia e não há naquele processo que está em recurso junto ao Judiciário, não há naquele processo qualquer materialidade. Tanto que as motivações que fizeram com que ele respondesse aquele processo ali, as motivações, sequer algumas delas foram judicializadas. Não existe nem processo, mas feriu o decoro parlamentar. O que é ferir o decoro parlamentar? É fazer uma edição no vídeo? O Código Penal tem 361 artigos. Me aponte, eu desafio qualquer um a me apontar no Código Penal aonde que isso é crime. Mas o caso ferir decoro parlamentar, Thiago, no meu ponto de vista, é desviar dinheiro público, porra. Mas o caso por exemplo, do Gabriel, ele foi para um processo de cassação que é político, né? Praticamente político, sem apoio nenhum. Então, somente político. Sem apoio nenhum. Somente político. Todo processo é político dentro da Câmara, né? Exato. Deveria ser jurídico-político, mas esse aí foi claramente político. E ele não tinha, pelo contrário, ele estava ali incomodando uma pancada de situação que uma pancada de vereador tava querendo. Exatamente isso que eu ia falar. O Gabriel era tão combativo que ele não tinha medo de absolutamente nada. Porque era um garoto correto. Gabriel nunca se envolveu com dinheiro errado, nunca se envolveu com corrupção, nunca se envolveu com absolutamente, eu digo isso como advogado e como amigo dele que eu sou. Eu acompanho a história do Gabriel desde antes dele ser vereador. Quando ele entrou para a polícia, ele se tornou associado ao meu escritório. Ele nunca se envolveu com absolutamente nada de errado. Então, assim, mas automaticamente, com o crescimento diário dele, porque é algo inegável. Gabriel Monteiro é uma potência na internet. Ele começou a trazer ao povo conhecimento daquilo que antes estava oculto. E ele começou a deixar claro, o povo tem direito a isso aqui, por que não está sendo feito? O povo tem direito à saúde, isso é matéria constitucional. O povo tem direito a trabalho, o povo tem direito a emprego, o povo tem direito a ter um mínimo de qualidade de vida. E por que essas coisas não acontecem?
Aí a gente vê aí investimento de 10 milhões por um show, nada contra quem gosta, mas investimento de 10 milhões, enquanto isso a gente entra numa UPA, o chão tá afundando. Não tem medicamento, não tem médico. A gente vai numa escola, eu tentei ajudar, se for ver lá no feed do meu Instagram, eu ajudei uma senhora que estava há 1 ano e meio tentando uma vaga para um filho dela que era surdo, mudo, autista e hiperativo. 1 ano e meio tentando uma vaga na creche. Eu fui conversar com a coordenadora, que é uma profissional extremamente educada, me recepcionou muito bem no gabinete dela e falou: doutor, a gente está tentando conseguir uma escola. Entretanto, os estagiários que atuam conjuntamente com os profissionais, eles não estão querendo trabalhar, porque eles só ganham R$800. Aí você vai pagar R$800 para um profissional que trabalha com crianças que precisam de uma atenção especial. Ao contrário seu, se tu vê gastando 10 milhões. Ele falou que não ia ser só 10, não. Ele falou que ia botar 50. Só que como ele arrumou 40 de assim, cara, investimento privado. A gente termina rindo para não chorar, mas isso é um absurdo. Obviamente, Thiago, que pro povo da Zona Sul, isso não faz diferença nenhuma, não, cara. A galera da Zona Sul é uma galera que tem uma condição financeira bacana. Ainda bem. Ainda bem que não depende do serviço público. Né? Por isso que talvez o prefeito vire os olhos dele somente para a Zona Sul. Aí, enquanto isso, a galera da comunidade do Teixeira tá no meu Instagram também, que eu estou tentando ajudar. A galera da comunidade do Teixeira, 18 mil habitantes tendo que caminhar 3 quilômetros para pegar uma condução. Ah, mas tem van lá dentro, é a mesma coisa que é. Não, tem gente que não tem dinheiro nem para pagar a van. Aí a van só dá gratuidade para 1 estudante. E aí fica uma fila de 30 estudantes. A van só leva 1, termina as crianças desistindo de ir para a escola. Por que não estende o ponto final até lá dentro? Você está entendendo? Um sol de 40 graus, crianças, idosas, mulheres, caminhando debaixo do sol ou de chuva para pegar uma condução. Isso é desumano, cara. Sim. Isso indigna qualquer um. Isso causa indignação, isso causa revolta. Então, por isso que eu até te perguntei, porque para o cidadão hoje, o cidadão ele está desesperançado de soluções. Porque existe ali uma turma, existe um entrosamento muito maior. Eu, inclusive, acompanhando o senhor nas redes sociais e tal, o senhor já falou, não aceitei ainda o convite, estou pensando e tal, mas você nem aceitou o convite ainda e já estão falando mal de tu no WhatsApp. Mas assim... E aí, como é que é esse... Entenda bem, Thiago, se um fala mal, mas se as minhas... Um tá falando mal, mas se as minhas atitudes tá beneficiando milhares de pessoas, centenas de pessoas, ou apenas 2 pessoas, eu ainda estou na vantagem. Se um está falando mal e eu estou beneficiando 2, eu continuo na vantagem. Nem Jesus Cristo agradou todo mundo, ele deu a vida por todos nós. Nem ele conseguiu agradar todo mundo. Foi traído por Judas com um beijo no rosto. Mas por que tá esse frison aí no WhatsApp? Existe algumas mensagens correndo em grupos. Você tá falando agora de um outro ponto. Não, eu tô chegando lá. Não, eu tô chegando lá. É porque nós fizemos aqui uma linha do tempo, falamos do Gabriel Monteiro, da questão que ele era muito combativo. Era um cara que tem ali uma personalidade política. E se caso amanhã ou depois você seguir 100% na política, porque você está na política já, mas ainda não como parlamentar. Sim, como assessor. Mas você está como assessor só, né? Como chefe de gabinete, perdão. Então, se você amanhã ou depois segue essa linha do Gabriel Monteiro, aí eu falei, mas será que vale a pena? Você já explicou. Porque antes mesmo de você ir pro segundo round, vamos botar assim, que é amanhã ou depois ser um parlamentar, aceitar o convite para concorrer um cargo como vereador ou qualquer outro que seja, você já tem aí uma pegada de combate em outras causas sociais. Inclusive essa questão da PM aí, dos pensionistas e tal. Enfim, quando você pega um caso como esse, já tem ali uma galera que é contra. Eu queria entender também o motivo por que as pessoas combatem isso. Mas antes de entender esse motivo, começaram nos grupos de policiais militares, o grupo do pessoal que é mais ali de dentro da bolha e tal, algumas pessoas começarem a tentar atacar ali a tua honra, você no meio pessoal,
Por que você acha que isso acontece? Então, Thiago, vamos lá. Como eu disse aqui, nem Jesus Cristo agradou a todos. Mas o que acontece, irmão? Eu tenho o maior prazer, a maior honra de trabalhar com o deputado federal Roberto Monteiro, que é o pai do Gabriel Monteiro. Na Câmara Federal, hoje, né, pelo texto constitucional, por uma determinação constitucional, existem 513 deputados federais. 513 representam todo o Brasil. O deputado federal Roberto Monteiro representa o Rio de Janeiro. Roberto Monteiro, eu já o conhecia antes, sempre encontrava, batia um papo com ele lá na casa do Gabriel, e agora trabalhando mais próximo a ele, automaticamente criou mais proximidade, a gente termina conhecendo melhor. Obrigado, querido. Roberto Monteiro, o deputado federal Roberto Monteiro é o cara mais humano que eu já conheci até hoje. Aquele camarada tem um coração lindo, é um ser humano sensacional. Existem diversas formas de ajudar as pessoas. A forma do Gabriel de ajudar era indo no foco do problema, batendo de frente e, através da sua assessoria jurídica, denunciando. A forma do Roberto Monteiro, deputado federal, pai dele, ajudar é no papel, peticionando. Vou te dar um exemplo aqui muito rápido. Isso aí é público, né? O deputado Roberto Monteiro, ele encaminhou da emenda do gabinete dele milhões para ajudar a segurança pública do estado do Rio de Janeiro. Talvez, se você for consultar aí qualquer outro deputado que tenha feito isso, eu posso estar enganado, mas tu não vai encontrar. No Rio de Janeiro, acho que a gente tem 20 e pouco, 40 e poucos deputados federais. Enfim, não sei ao certo, peço perdão pela ignorância. Mas tem mais de duas dezenas, com certeza. Tem um número considerável. Do Rio de Janeiro, representando o Rio de Janeiro. Tu vai ver que o Roberto Monteiro foi o único que destinou milhões para ajudar a segurança pública. Ele vai no foco do problema, ele visita delegacias para ver o que precisa. Ele visita batalhões da PM para ver o que precisa. Ele direcionou milhões para a saúde, porque ele foi a determinados hospitais e viu a decadência que estava. Ou seja, ele ajuda de uma forma diferente. Eu, como advogado, se eu aceitar o convite e Deus permitir que lá eu esteja, eu também vou no foco do problema. Mas eu vou no foco do problema através de papel, de caneta. Tal como eu já estou fazendo com esse determinado oficial que está, de uma forma ou de outra, tentando manchar a minha condição de advogado, manchar o meu nome. Eu já procedimentei, já entrei com a devida ação judicial contra ele, já entrei com uma denúncia na corregedoria, já entrei com uma ação civil contra ele, porque eu sei o caminho que eu devo. Eu não vou lá não que estivesse errado, tá? Até porque pode ser que mereça, que fosse na direção dele, expusesse a imagem dele, mas em todos os meus vídeos, em todos os stories que eu faço, eu jamais mencionei o nome. Agora, engraçado que a gente fala de algumas pessoas e a carapuça serve, encaixa certinho, e em outras, né, que se sentem ofendidos e tal. E aí esse áudio em especial que você está mencionando aí, é de um determinado oficial da PM, fazendo menção ao que a imprensa divulgou há algum tempo atrás, na época que eu estava advogando para o Gabriel Monteiro, sendo que a imprensa trouxe fatos de 18 anos atrás. Eu tenho um processo também contra algumas emissoras, processos civis, requerendo indenização, requerendo retratação, isso está em andamento. Mas entenda, esse determinado oficial se pautou em reportagem que a imprensa usou há 18 anos atrás, ele traz isso agora como se fosse algo que tivesse ocorrido ontem. Lembrando que todos os processos, aliás, todos os processos criminais que eu respondi, eu fui absolvido a pedido do próprio Ministério Público. O Ministério Público é o fiscal da lei, aquele que fiscaliza a correta aplicação da lei. Eu fui absolvido. Então não pode um cidadão vir agora e querer falar coisas como se ele tivesse presenciado a época que tivesse visto. E ainda, Tiago, que eu tivesse sido condenado. Isso tem quase 20 anos. A Constituição Federal, no seu artigo 5º, diz que não haverá pena de caráter perpétuo. Ainda que eu tivesse sido condenado, eu já seria tecnicamente primário, como determina a Constituição Federal, como determina a norma infraconstitucional. Não poderia qualquer outra pessoa, não poderia a imprensa, nem qualquer outra pessoa trazer um fato lá de trás e colocar como se tivesse sido ontem. Então, ele vai responder pelos atos dele. Eu jamais citei o nome desse cidadão, como não vou citar aqui, que eu não vou dar ibope para ele,
Mas sim, repito tudo que eu já falei. Para o camarada não, sendo oficial da PM, não saber de questões constitucionais básicas, eu não tenho outra alternativa a não ser afirmar que ele é um oligofrênico, apoucado de cultura, eunuco moral, ausente de predicado, e por aí fora. Ele deveria, no mínimo, ter conhecimento disso para falar com conhecimento de causa. E essa briga gerou, essa celeuma veio à tona por quê? Nós fomos procurados no gabinete do deputado federal Roberto Monteiro, bem na verdade eu fui procurado, levei o caso ao deputado por diversas pensionistas, dezenas de pensionistas, pedindo ajuda. Por quê? Há um tempo atrás, as pensionistas correram atrás e conseguiram uma grana, que é um benefício pago, é um acréscimo pago ao salário, uma gratificação, digamos assim, para facilitar o entendimento. E o governador determinou que fosse pago. Se o governador determinou, o governador é o chefe do executivo. Se ele determinou que fosse pago, cabe ao secretário de Polícia Militar e ao secretário do Corpo de Bombeiro Militar cumprir a ordem do chefe do executivo, pagar. E aí começou uma comoção por parte de algumas poucas pessoas dizendo o seguinte: porra, porque essas pensionistas, isso já está em processo, tá? Porque essas pensionistas é um bando de borboletas. Eu não sei se eu posso falar palavrão aqui. Pode ficar à vontade. Borboleta, numa linguagem oculta dentro da Polícia Militar, numa linguagem nos bastidores, é puta. Chamando aquelas senhoras, aquelas mulheres que ficaram sem os seus esposos porque morreram em combate, deixaram os filhos órfãos, chamando essas mulheres de puta, porque elas ficavam indo de gabinete em gabinete, as borboletas vão de gabinete em gabinete. Eu fiquei indignado quando escutei isso. Vão de gabinete em gabinete, porque quem resolve a questão dela não é um cabo, um soldado, um sargento, um subtenente. Quem resolve é o coronel. Então ela tem que ir no gabinete, sim, de quem resolve. E não é o fato dela estar indo no gabinete que isso tem que diminuir a imagem dela, a condição dela de pensionista. Tá buscando um direito. Isso só me deixa mais claro que esse oficial aí, além de tudo isso que eu falei, é um misógino também. É um camarada que não respeita ninguém. É uma camarada que deixou o brilho das estrelas que está no ombro dele ofuscar a humildade dele, cegar ele do que está diante dele, que são mulheres sensíveis, sensibilizadas pela morte do teu marido, perderam o camarada, o guerreiro, porra, em combate, e aí consegue uma gratificação em vez de todo o restante ficar feliz, até porque se conseguiu para elas, né? Essa pessoa defende grana para todos. O que eu também defendo, tá, Thiago? O que eu também defendo, que essa gratificação seja paga para todos os ativos e inativos. Eu defendo isso, exatamente isso. Mas quando ela nos procurou, o governador já tinha determinado que fosse pago. Sendo que determinou que fosse pago, entretanto, iniciou o pagamento somente 4 meses depois. A única coisa que eu fiz, conjuntamente, óbvio, com o deputado, foi requerer que fosse pago esses 4 meses de atraso. Qual é a ilegalidade nisso? E aí começou uma série de ofensas a essas mulheres no Instagram delas, nas redes sociais dela, falando um monte de besteira, esse cidadão aí falando um monte de besteira. E sim, eu fui à internet, ele e outros. Eu fui à internet e fiz um vídeo, que agora elas teriam uma proteção, que eu seria o escudo jurídico delas, e cada vez que cada um se levantasse contra elas, eu ia fazer questão de processá-los criminalmente, civilmente e administrativamente, como já estou fazendo. Graças a Deus eu tenho uma equipe grande no meu escritório. E detalhe, Thiago, eu estou fazendo por amor à causa, sem cobrar um centavo. Ah, o advogado mercenário está cobrando, vai ganhar dinheiro. Não estou ganhando absolutamente nada com isso. A pensionista que representa todas as pensionistas da polícia, do bombeiro, é uma pessoa magnífica. É uma pessoa que, após a morte do marido, ela continua lutando para criar o filho. Toda vez que eu converso com ela sobre isso, os olhos dela empoçam de lágrimas. Continuou lutando para criar a filha. Hoje a filha é estudante de direito. E eu vou fazer questão, Claudinha, da sua filha estagiar comigo. É estudante de direito. Então, assim, ela luta por toda uma classe. Detalhe, cara, tá lutando por um direito que é legítimo, porque se o governador mandou pagar, tem que cumprir e ponto final. E outra coisa, não é com o pé na porta, não é falando mal do governador, não é falando mal do secretário de Polícia Militar, como esse cidadão faz, que se vai garantir direito, não, cara. Direito se garante no diálogo, no papel, no peticionamento, você mostrando que tem direito, você demonstrando que tem direito, no mínimo com fundamento legal.
Mas isso é um não problema... com o pé na porta, com porrada, humilhando as pensionistas. Não vou admitir isso. Isso é um problema antigo, né? Não é um problema... Além desse problema das pensionistas, tem problema também ali no Hospital da Polícia Militar também, que hoje praticamente quem é policial militar, se for depender do Hospital da Polícia Militar, tá perdido. Muita gente ainda é sucateado até hoje. Por que o senhor acha que todo mundo sabe que existem esses problemas, os mesmos problemas sempre, praticamente a mesma coisa até hoje? Por exemplo, HCPM, até hoje é a mesma coisa. Falta insumo, por exemplo, vai marcar alguma coisa tipo para daqui a 2, 3 meses. Isso não é de hoje, isso não é desse governo, isso daí é de anos. Por que o senhor acha que até hoje nada disso anda? Vou ser sincero, na minha visão, tá? Na minha visão. Eu acho que isso é, como você mesmo acabou de dizer, é um problema crônico que vem de décadas. Se eu assumo hoje, fazendo um paralelo, se eu assumo hoje um processo criminal, que o advogado que me antecedeu deixou à margem, fez um monte de besteira, deixou de fazer um monte de coisa... A depender da complexidade do problema, do processo, eu vou ter que gradativamente ir endireitando. E com todo respeito, mais uma vez, ao posicionamento contrário. É isso que eu acho que o governador Cláudio Castro vem fazendo. Ele vem tentando endireitar o erro que fizeram lá atrás. E isso não se endireita de uma hora para outra. Impossível você ajustar algo crônico que vem de décadas de um ano para o outro. A gente está falando de uma gestão pública do Estado do Rio de Janeiro, onde a Polícia Militar, de fato, a instituição Polícia Militar e as suas independências devem ser valorizadas. Agora, depende só do governador para isso? No meu ponto de vista, não. Depende de cada um de nós. Por exemplo, Tiago, como advogado, incontáveis vezes eu já reuni como advogado, tá? Antes lá de ser chefe de gabinete do deputado federal Roberto Monteiro, antes de ser assessor parlamentar do Gabriel Monteiro, como advogado, eu reunia clientes meus empresários e fazia uma vaquinha, fazia reunião com 5, 10 pessoas, empresários bem-sucedidos, para poder ajudar a reformar 5, 10 viaturas de determinado PP, de determinado batalhão. Quantas empresas nós temos no estado do Rio de Janeiro? Por que não se cria um projeto onde, se eles ajudarem, eles terão um abatimento no imposto e tal? Mas isso não é de um ano para o outro. O erro já vem de décadas. O erro, do meu ponto de vista, eu era garoto, eu ouvia meu pai falar, vem lá da época do Brizola, que proibiu uma época, e a gente está revivendo isso novamente, né? Proibiu uma época policiais de fazer operações e entrarem na comunidade. Foi naquela época, eu era garoto, foi naquela época que o tráfico de drogas se fortaleceu e virou essa potência que é hoje. E não vai ser de uma hora para outra. Mas eu participei de algumas reuniões, por exemplo, um mês atrás eu participei de uma reunião no Palácio do Governo, onde o governador falou lá, não tem um político de estimação não, tá? Tô deixando claro aqui. Não, eu também, na minha pergunta eu falei, não é desse governo. Onde o governador fez lá uma demonstração do investimento de bilhões que ele está fazendo na segurança pública, que é para garantir a integridade do policial, as atuações, as ações desse policial num sistema de câmeras e tal. Pô, achei sensacional, todos que estavam lá gostaram muito. Ou seja, ele está fazendo a parte dele, mas não depende só dele. Está lá no texto condicional, segurança, saúde e educação, direito e obrigação de todos. Segurança em especial. Na questão da segurança pública, como eu disse, essa questão é uma questão já antiga, que não se tem aí ainda uma luz no fim do túnel, principalmente na questão da segurança, dos direitos dos policiais, essas coisas. Por exemplo, eu passei 5 anos da minha vida acompanhando a operação e seguindo as UPPs, né? As famosas UPPs que hoje praticamente já acabou. Se a gente botar na realidade que não existe assim como estava planejando, não existe mais um planejamento futuro sobre a questão da UPP. Você via policiais reclamando de colete à prova de bala, que o colete à prova de bala da PM é mais frágil do que o da imprensa. Porque o da imprensa é de 30 quilos com 3 camadas.
O da Polícia Militar é uma camada e olhe lá, né? Tipo, é bem diferente sobre questões de armamento. Os policiais hoje ainda costumam usar fuzil de 20 anos atrás, 15 anos atrás, que foram doados pelo Exército, o famoso Parafal, né? Sim. Então, ou seja, que na hora do conflito emperra e o cara tem que meter um vergalhão para desemperrar aquilo dali no meio do confronto. Então, são casos que a gente vê desde, tipo, há 20 a 15 anos, se repetindo. O senhor vê com bons olhos do meio político e do meio também, até como advogado, com a experiência que o senhor tem de advogado, o senhor vê com bons olhos isso algum dia pode ter solução? Eu sei que, como o senhor bem disse, não é da noite para o dia, mas ainda vai ter solução, porque são coisas que vêm se arrastando, meio que se empurrando com a barriga. Entra governador, sai governador. O policial não tem o direito ali de vamos botar, não tem direito de protestar, não tem direito de reclamar, não tem direito de fazer nada. Por quê? Porque os oficiais acima deles não parece, vamos botar a escolha de palavra certa, não existe ali um interesse também próprio dentro da corporação para resolver algumas questões, não são todas. Só vê com bons olhos alguma mudança algum dia pelo meio do policial militar? Olha, nós de fato não podemos perder a esperança. Mas sim, eu vejo com bons olhos. Eu acho que gradativamente vem se tendo investimento na segurança pública, vem se tendo investimento em outras searas, sendo que é o que eu falei. No meu ponto de vista, tá? Eu não sou gestor público, mas fazer a gestão de um Estado é algo extremamente complexo. E nós temos que caminhar com pessoas extremamente competentes ao lado. Por isso que se tem a escolha do secretário de segurança, e aí hierarquicamente vai descendo. A escolha do secretário, que vai escolher os comandantes das unidades e tal. Agora, se você for ver a estatística de alguns batalhões, o número de apreensões de fuzis, ele tem aumentado gradativamente. A exemplo, antigamente, na época que eu fui policial, se na Polícia Militar tivesse 2 caveirões, eu acho que era muito. Era um paladino que tinha lá no batalhão de choque, eu acho que o BOP tinha um. Mas isso não foi posteriormente, porque aumentou o tráfico? Então, mas isso traz também uma segurança para o policial militar. Se o tráfico aumentou, o investimento na segurança pública também tem que aumentar. Então, ou seja, o investimento vem acontecendo. Agora, eu acho também que deveria ter um investimento muito alto também na parte de inteligência. Porque se a droga e a arma chegam no Rio de Janeiro por onde? Pela fronteira. Então, adianta só a Polícia Militar trabalhar? Adianta? Não adianta. Não. Aí a gente vai desaguar essa responsabilidade lá no Lula também. Porque não se tem um investimento na Polícia Federal, um investimento maior nas polícias rodoviárias que trabalham na fronteira. Porque para as drogas e para as armas chegarem no Rio de Janeiro, Thiago, elas passam pelas fronteiras. Não tem outro caminho. Vai passar. Vai passar pela fronteira. Sim. Espaço aéreo é responsabilidade da aeronáutica. O solo é responsabilidade do Exército e da Polícia. Estou falando em âmbito federal. Sim. É responsabilidade do Exército e da Polícia Federal e da Rodoviária Federal. Para chegar no centro do Rio de Janeiro, na capital do Rio de Janeiro, passa por isso tudo antes de chegar aqui. E aí o Estado tem que ficar apagando o incêndio que a União deixou acontecer. Mas aí eu acho que... O combate acontece. Só para concluir. E aí, da época que eu era policial, eu me lembro que só existia 2 ou 3 caveirões. Hoje em dia, praticamente tem um caveirão em cada unidade. Ou seja, houve investimento. A gente está falando de um caveirão aqui, bilhões. É muito caro. Então, houve um investimento na segurança pública. Ao contrário do que você falou. Infelizmente, o tráfico também vem se fortalecendo. Então, a questão do governo federal... Existe a questão do governo federal, que é um investimento que precisa ser feito, né? Mas aí eu vou me permitir a dar uma opinião que aí, então a gente está ferrado, porque se depender de investimento nessa questão do governo federal, o governo do estado vai continuar da mesma forma que está. Mas também existe a questão da prefeitura, né? Porque o que a gente vê o problema de segurança não é só o tráfego, mas sim os roubos que estão tendo nas ruas direto. Sim. Cara, eu sou suspeito em falar da prefeitura, porque quando eu falo do prefeito Eduardo Paz, eu falo da gestão, não falo da pessoa dele, tá? Sim. Nunca falando da pessoa dele, mas eu falo da gestão dele. A gestão dele é uma merda.
Nós temos hoje um quantitativo de mais ou menos 7.800 guardas municipais. Lá em Brasília, o STF, Supremo Tribunal Federal, decidiu que as guardas municipais compõem um órgão de segurança pública. E aí eu te pergunto, Thiago, como é que, se a guarda municipal compõe um órgão de segurança pública, como é que um órgão de segurança pública municipal vai combater a criminalidade sem armamento? Como? Eduardo Paz quer que os guardas municipais combatam a criminalidade com uma rosa na mão, com um taser, enquanto o outro lado está com uma arma de fogo. Muitos guardas policiais, como já aconteceu, vão ser vitimados. Mas eu acho que ele não vai querer segurar essa situação de amanhã depois um guarda... Então, eu não digo comprar comprar armas e dar... Não, tem que vir de um treinamento... Treinamento, né, com armamento, tem que vir de um acompanhamento psicológico, não é de uma hora para outra. Mas isso já era para ter começado. Não foi hoje que o STF decidiu que as guardas municipais compõem o órgão de segurança pública. Já tem anos, ou bem na verdade, tem anos, tem uns 2 anos, salvo o melhor juízo. E até agora nada foi feito. Teve uma audiência pública na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, onde, além do prefeito não ter ido, ele não mandou ninguém ir. Não mandou um representante da prefeitura. E depende dele. Para armar a guarda municipal, depende do chefe do executivo municipal. Depende de uma legislação específica. Deixa eu matar uma curiosidade referente a isso. Eu recebi... Acho que o senhor já é o 3º convidado que senta aqui comigo, que é a favor da questão do armamento da guarda municipal. Eu tenho muitas bandeiras também que eu sou a favor, mas essa... da guarda municipal, eu até seria a favor, mas eu tenho só uma curiosidade. Por exemplo, quando o policial militar, existe ali uma questão de como é que se fala? Alguma coisa que sai fora do eixo, uma bala perdida, uma resposta, alguma coisa que acontece com o policial militar ele tem ali a prerrogativa de ser julgado dentro ali da questão do como é que se fala? Da justiça militar. Certo. O guarda municipal... Não no crime de homicídio, tá? Os crimes de acusação de homicídio, a competência é do tribunal do júri, não da auditoria militar. Então, mas o guarda municipal... Vai ser igual ao policial civil, ele vai ser julgado na justiça comum. Se ele cometer algum crime, a partir do momento que treinar e dar arma... Um erro, uma bala perdida... Então, a partir do momento que se definir que vai armar a guarda municipal, vai ter o treinamento lá com armamento, vai ter o acompanhamento psicológico. Meu amigo, a responsabilidade é de quem está portando a arma. Como é com o policial civil, como é com o policial militar, a responsabilidade. O erro que pode vir a acontecer com o guarda municipal, pode acontecer com o policial militar, como já aconteceu. Pode acontecer com o policial civil, com o policial federal, como já aconteceu em todas as forças. Mas a responsabilidade é de quem está portando o armamento. Pode acontecer? Obviamente que pode. Ninguém está livre de acontecer uma fatalidade. Mas que iria ajudar e fortalecer muito a segurança pública no município do Rio de Janeiro, óbvio que ia. Atuação em conjunto nas escolas. Como é que bota o guarda municipal para atuar nas escolas para combater o tráfico? Tráfico dentro de escola, cara. Aí quer que combata aquilo ali com diálogo? Não tem como, pô. Aquele cara vai morrer. Por isso que muitos, não vou dizer que eu sou a favor, mas eu também não condeno essa atitude. Por isso que tu vê muitos guardas municipais aí trabalhando escondido. O camarada tenta ficar num lugar onde não vai ser visível e tal, excetuando essa galera que trabalha auxiliando no trânsito. Como é que você vai combater, cara? O guarda municipal hoje, ele... Passou-se a época de fazer segurança. Passou-se a época de tomar conta de praça com cacetete. Acabou essa época, pô. A criminalidade cresceu. Hoje tem função guarda municipal? Tem. Segundo Eduardo Paz, a função é dar porrada em camelô, agredir trabalhador. Tu vê aí, cara. A guarda municipal está sendo usada para isso. O camarada sai de casa para ganhar o sustento da família e ele é agredido. Tem a mercadoria dele, que ele comprou com o maior sacrifício, apreendida. Se ele tentar ali defender um pouquinho o patrimônio dele, ele é agredido, ele toma porrada. Mas os guardas estão cumprindo ordem. No meu ponto de vista, a ordem absurda não se cumpre. Mas o camarada está cumprindo ordem. O prefeito mandou, eu vou fazer. Se não fizer, vai ser penalizado pelo regulamento deles. Mas a questão é política pública. Se não tiver uma ingerência
O que Eduardo Paes entende de segurança pública? Até ele, como gestor, ele está aí há 12 anos. Ele não toma uma atitude que faz com que venhamos a nos convencer que ele, de fato, entende de segurança pública. Até o momento não tem realmente nenhuma ação da prefeitura. Nenhuma, ele só bota a guarda municipal. Guarda municipal não tem um cargo de plano, carreira e salário, é indicação. Concurso mesmo. Concurso já acho que é 10 anos que já não se faz. O déficit é muito grande, pô. Não se faz. É isso mesmo, 10 anos que não faz um concurso de guarda municipal. Não existe um guarda. O déficit é muito grande. E, por exemplo, a questão da... Aí vamos continuar falando da prefeitura, que eu sei que o senhor não gosta muito de falar do Eduardo Paes, mas vamos falar um pouquinho vambora. Da prefeitura. Tirando essa questão da guarda municipal, a prefeitura, e aí eu estava retomando aquele pensamento, porque o senhor falou de governo federal, né? Eu sei que existe uma responsabilidade muito grande do governo estadual, do governador e tal, por mais que ele esteja se esforçando, ainda para a população não parece algo tão palpável assim para quem está aqui enfrentando esses roubos a carro, celular, essas coisas, né? Mas, ou seja, governo federal eu não vejo aí com bons olhos, até porque a gente tem um presidente que tem uma opinião dele referente a essa questão de roubo. Se o senhor quiser comentar, fica à vontade. Essa questão de roubo a celular. A prefeitura, o senhor bem falou... Que ele fala, né? Roubou um celular só para vender e tomar uma cervejinha. Para tomar uma cervejinha. Então, tem gente roubando celular e matando os outros. Esfaqueando. Ontem mesmo. Conhecido meu, pô. Teve celular roubado, o cara achou que ele fosse reagir, deu um tiro nele. O garoto ficou internado aí quase 6 meses, meu irmão. Teve se eu não me engano, um assessor também do Thiago Gagliasso também, que teve um problema referente a isso. Mas aí a questão é o seguinte: já existe um incentivo do governo federal, ou seja, já não ajudou, ainda está atrapalhando. Certo. Aí a prefeitura, pelo andar da carruagem, esse projeto ele nunca vai acontecer. O senhor está falando essa questão. Se Eduardo Paes, que já está no poder há 12 anos, se mantiver no poder, de fato... Provavelmente não deve acontecer. Até acredito que seja mais tipo, não vou fazer isso para amanhã ou depois não cair sobre mim aquilo que cai sobre o governador, alguém que quando acontece uma fatalidade ali. Sim. E pronto. Então, ou seja, fica tudo em cima do governo do estado. E aí a gente entra na segunda questão. É tudo em cima da polícia militar. O senhor é um homem engajado nessas causas. Tudo em cima da polícia militar. A polícia militar ela cuida de roubos, pequenos delitos, cuida de briga de família, cuida de um monte de coisa. Certo. E aí o que acontece? Quando chega lá na frente, o policial está desgastado, e aí se você vê muitos aí encostados por causa de problemas psicológicos, e hoje pelo menos que eu saiba, se eu souber, o senhor me informa, não existe ainda um trabalho firme em cima da questão psicológica do policial militar. O senhor tem acompanhado essa questão? O que o senhor tem a dizer sobre essa questão psicológica em cima? O policial militar hoje sofre diariamente com um monte de situações. E o acompanhamento psicológico é com o superior. A maioria deles não consegue, vamos botar, se abrir para um cara que é superior a ele. Como é que vai falar isso? E aí? Thiago, então, essa questão aí é uma questão extremamente emblemática. Eu acho que de alguns anos para cá, a administração pública, em especial a Polícia Militar, vem cometendo um equívoco muito grande. Eu sustento a seguinte tese. O camarada, quando prestou o concurso para a Polícia Militar, ele passou por uma série de etapas eliminatórias. Dentre elas, exame psicológico, exame de saúde, físico, pesquisa social. O cara entrou para o recrutamento, terminou o recrutamento, foi nomeado e empossado. Estou montando uma situação aqui, tá? Sim. No primeiro mês de serviço, o cara, se ele entrou,
É porque os médicos, sejam particulares ou da Polícia Militar, entendeu que ele tinha condições, que ele estava no seu estado psíquico, psicológico e físico perfeito para que pudesse ingressar na carreira. Ele entrou. Com um mês de atividade, ele vê um colega dele na viatura ou numa operação tomando um tiro e morrendo. Você acha que esse camarada vai ter condições psicológicas de exercer a função normalmente, tendo visto aquilo ali? A vida é uma só, não é igual videogame não, pô. Não é igual videogame que morre e tem outras não, tem 7. Então, é isso que eu tô falando. Esse cara vai ficar traumatizado. Esse camarada vai ter que passar por um acompanhamento rígido, para que ele possa levar a vida dele normalmente. E o que acontece? Acontece que... E aí vem uma série de discussões, escala de serviço, rasgo compulsório, a carga de trabalho, o policial militar é uma das profissões mais difíceis que tem, pô. Eu saio de casa para ir para o escritório, se eu não voltar é por conta da criminalidade. Foi assaltado, algo dessa natureza. Mas o policial não, ele sai, se ele for reconhecido como policial, ele morre. A depender do local que ele esteja. Aí eu vejo... E aí essa pressão psicológica, não tem como o cara ser 100% bom, não. E aí o cara vê na televisão o polícia que tomou atitude foi preso, foi condenado, o polícia numa troca de tiro que morreu alguém, bota na conta do polícia e às vezes aprende o policial. É todo um sistema jurídico, digamos assim, o regulamento RDPM, que é o Regulamento Disciplinar da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, no meu ponto de vista é extremamente arcaico, é pesado. O policial militar trabalha sobre a égide de um regulamento extremamente arcaico. Tanto que ele é antes da Constituição Federal. Meu amigo, qualquer coisa é transação disciplinar. E aí o camarada se estudou, se preparou, se tornou policial militar para ver a carreira dele sendo colocado em risco por qualquer atitude que ele venha tomar no exercício da função. Esse é um dos motivos que eu acho que, por exemplo, a Guarda Municipal... E aí, se o cara já assumiu, conseguiu alcançar os 10 anos, ele consegue a estabilidade. 10 anos de serviço vendo um monte de atrocidades acontecendo. Aí quando o cara completa 12, 13, 14 anos de serviço, o camarada começa a ter apresentar problemas psicológicos, psiquiátricos e de saúde. E aí esse é o equívoco que eu acho que a administração pública comete. Aí a polícia vai e reforma esse cara por cota. Se o cara tem 17 anos de serviço, ele vai reformar recebendo 17, 30 avos. Se o cara tem 12, 11 anos de serviço, ele vai reformar com 11, 30 avos. O que o cara vai gastar com medicamento vai a metade do salário dele. E um outro equívoco, reforma podendo prover. Se o camarada está com problema... Eu tenho processos desses no meu escritório. Muitos policiais militares que foram reformados pela psiquiatria, podendo prover. Porra, meu irmão, se o cara tem problema psiquiátrico, qual é a função que esse cara vai exercer aqui fora? Verdade. Que atividade o cara tem? Ele precisa de um tratamento, ele precisa de ajuda, cara. Ele precisa de ajuda. Se o profissional da polícia militar, psiquiatra, afirmou que ele tem problema psiquiátrico, como é que vai reformar esse cara por cota, irmão? Como é que esse cara vai trabalhar aqui fora? E aí faz o cara vivenciar uma crise financeira, porque o salário já não é tão bom. E ainda diminui drasticamente a depender do tempo, 10, 11, 12, 15 anos. E aí reforma esse cara por cota. E aí, o Tribunal de Justiça se manifestou recentemente que não caberia a reforma por cota. Exatamente por essas questões que eu acabei de explanar aqui. Se o camarada exerceu a função, se o camarada fez exames para poder ingressar na carreira pública, ingressou e adquiriu um problema, esse cara tem que ser reformado pela integralidade. No mínimo para garantir a ele um mínimo de qualidade de vida. Uma vida digna, uma vida justa, onde ele possa arcar. Eu tive na casa... Qual é o nome, Gida, do policial que nós fomos lá? Ele permitiu que nós fizéssemos a filmagem, Sargento Clay. Eu vi lá Meu irmão, esse cara recebe uma mixaria. Após isso, ainda tem essa situação. Reformou o cara por cota, isso mexeu mais ainda com o psicológico do cara. O cara ficou com um nível de estresse elevado, vendo a família passar necessidade. O cara teve um AVC, ficou com o lado esquerdo do corpo todo paralisado, não consegue andar direito. E a reforma do cara é podendo prover. O cara não consegue andar. A reforma do cara é podendo prover. Como isso? Por isso que eu me disponibilizei
para o Sargento Clay, fui nas minhas redes sociais. O deputado abriu as portas do gabinete dele para essa galera. Então você, policial militar que foi reformado por cota, me procure, que eu estou disposto a ajudar. Mas aí o caminho para esse caso é um caminho judicial. Cara, entrar com um processo judicial, mas demora. o deputado já falou que vai tentar. Nós já temos uma reunião marcada com o secretário de Polícia Militar, nós iremos tentar fazer um requerimento para que a condição desses policiais seja revista. A gente tem que ir conseguindo as coisas gradativamente. Não adianta pedir tudo de uma vez para todo mundo, que a demanda é muito grande, não vai conseguir. Então a gente tem que ir devagarzinho, conseguimos lá o atrasado para os pensionistas, para mandar pagar. Agora vamos tentar analisar. É uma tentativa, mas a nossa parte a gente tem que fazer. Vamos tentar reavaliar, pô. Bota a junta médica para trabalhar, vamos tentar reavaliar, chamar esses policiais para serem reavaliados de novo, para que não seja necessário, Thiago, ingressar com centenas e centenas de demandas judiciais para exacerbar o judiciário. Se o Tribunal de Justiça, que é quem dita as regras, já determinou que não cabe reforma por cota, não precisa a polícia esperar entrar com ação judicial para cumprir. Faz administrativamente, pô. Nem que seja feito de forma gradativa. Eu não sei o quantitativo exato, o gabinete mandou um ofício lá o gabinete do deputado mandou um ofício para o secretário de polícia perguntando essas questões, qual o quantitativo, para que a gente possa valorar isso, para que possa levar uma demanda para o secretário, onde ele possa ajudar. Eu não sei se isso vai causar um rombo no Tribunal de Contas do Estado ou não, mas a gente tem que tentar. Acredito eu que não, porque o Estado tem dinheiro. Se esse policial trabalhasse os 30 anos, ele não teria direito à reforma dele? Porra, o cara ficou doente ali dentro, irmão. É tiroteio, é carga de trabalho, é o regulamento que é pesado, é a sociedade condenando o policial antes mesmo dele dar o tiro. O policial é massacrado, cara. Como é que fica essa pressão psicológica em cima do cara? O cara não vai bancar 30 anos ileso, não. Muitos conseguem. Mas outros não, irmão. Aí é subjetivo de cada um. A dor que você sente não é a mesma que eu sinto, não é a mesma que o Gideon sente, não é a mesma que a nossa amiga ali sente. Cada um sente de uma forma diferente. É subjetivo, mas sente. E se o cara manifestou um problema, meu irmão, esse cara tem que ser acolhido. Em outros países, o veterano, a gente pega ele no colo. Eles são recebidos com honraria. Aqui está sendo jogado nas traças. O cara é a família dele. E muitos policiais, a única fonte de renda é o salário do policial. Aí reforma o cara por cota. Você está entendendo? E aí tem um outro problema. Eu estou falando dos reformados, dos veteranos, que dos sequelados, né, que chamam, que tem estabilidade. E o cara que demorou 10 anos, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, para apresentar um problema. Mas, como eu disse, isso é de ordem subjetiva. E aqueles policiais, meu amigo, que fizeram o mesmo concurso público, passaram pelas mesmas etapas, ingressaram na carreira pública, entretanto, apresentaram uma celeuma antes dos 10 anos. E aí? Não tem estabilidade. Aí a polícia vai excluir esse cara, em vez de cuidar do cara, irmão. Não tem nem a questão... Não tem nem a reforma por cota, vai expulso. Um caso ou outro isolado, o cara consegue a reforma. Outros, é de rua. Não tem estabilidade nos 10 anos. A junta médica diz que ele não tem condições de permanecer e é publicado o licenciamento do cara. Que isso, cara? O cara vai embora, não tem direito a salário, não tem direito a nada, irmão. A nada. Só e ainda fica com atestado. Exatamente. O cara apresentou capaz. Se o cara chegar lá com 2 anos, 1 ano de licença médica, de LTS, que é licença para tratamento de saúde, contínuo, a junta médica mas isso, abaixo do cara. Isso é agora. E a gente tem recebido denúncias lá no gabinete, como o pessoal está vendo que a gente está ajudando muita gente e tal, recebido denúncias no gabinete de casos de 6 meses, cara. Policial sem estabilidade, ou seja, sem estabilidade, menos de 10 anos. Cara, com 6 meses, a junta médica já pediu. Ah, mas o cara tá de 7-1, não tá e tal. Meu amigo, a polícia tem uma corregedoria extremamente cheia de policiais militares que trabalham investigando. Meu irmão, se o camarada tá de LTS e, como diz a linguagem popular na PMI, tá na sacanagem, ou seja, tá mentindo ali para não trabalhar, investiga esse cara, pô. O cara tá de LTS há quantos meses?
Cria uma corregedoria na junta médica para investigar. Pode ter caso, Thiago? Pode, mas aí tá... Desculpa a expressão, cara, porque é revoltante. Tá fudendo com a vida de um montão que realmente ficou doente, irmão. Todo mundo no mesmo saco, né? Meu irmão, o cara trabalha ali certinho. O cara trabalha, sai de casa todos os dias, meu irmão. Combater a criminalidade, servir a sociedade, servir a instituição. Com 9 anos de polícia. O cara teve um problema, baixou psiquiatria. Se ele ficar ali 1 ano pela psiquiatria, a junta médica manda o cara embora. Sem direito a nada. Porra, isso é justo, cara? Isso é justo? Pô, mais além... Eu estendo isso até o cara que tem 1 ano só de polícia. Às vezes o camarada que tem 1 ano de polícia, ele passou por coisas que quem tem 30 anos não passou. É porque isso depende de onde o cara vai isso cair, tem que ser né? analisado, irmão. É uma vida, é um ser humano. O cara entrou bom. Se ele ficou doente com 6 meses, com 1 ano, não importa. Ah, mas esse cara tá de 7. Esse cara tá contando história. Bota a corregedoria em cima dele para investigar. Mas também não necessariamente. Tem muito caso que, por exemplo, na época da UPP... O cara fazia o concurso público dele lá em Volta Redonda, ele vinha parar no Complexo do Alemão aqui. Exatamente. É uma realidade que o cara nunca enfrentou. Exatamente. Nunca enfrentou. Vou te contar um caso só. Nós fomos fazer uma matéria num Complexo do Alemão, tinha dois soldados da PM ali, que tinha sido formado em Volta Redonda e foi parar na UPP do Alemão ali. No Adeus, na Baiana, por aí. E quando aconteceu um confronto, né, que veio de uma hora da outra, a gente estava fazendo ali, geralmente a gente costumava para fazer algumas matérias, a gente acompanhava junto. Aconteceu um confronto de uma hora para outra, os caras com pistola, ou seja, sem um armamento... Longo, calibre longo. Sem um armamento adequado ali para um tipo de situação, com pistola... Com munição limitada, um dos policiais chegou até a se desesperar, porque não era a realidade dele até aquele momento. Depois de uma conversa, como é que se fala? Uma conversa, depois de tudo que aconteceu, uma conversa informal, cara, eu tô aqui há 1 semana. Eu vim de Volta Redonda, fiz o concurso e tal, de lá eu vim, paramos aqui na UPP, porque era na época que estava se abrindo direto, então... Abriu-se muito sem aquele efetivo. Então, quando acontecia uma ocorrência numa UPP tal, tirava-se todo o efetivo das outras e vinha para cá. E aí as outras ficavam desguarnecidas. Aí daqui a pouco acontecia lá e ficava nesse negócio Sim. todo. Então, ou seja, essa questão psicológica, e aí eu tô sabendo disso agora pelo senhor, de o cara, eu imagino um cara que enfrenta uma situação dessa, uma situação que ele não estava preparado, não enfrentou, porque uma coisa é a teoria, outra coisa é a prática. Sim. Vai para entrar num confronto como esse. Eu lembro que na época estava acontecendo a guerra do Afeganistão e teve uma declaração de um soldado que veio aqui no Brasil passar experiência e tal, e falou que o período de tiro lá, né, de confronto, geralmente durava entre 1 hora e o confronto mais longo que eles tiveram ali de troca de tiro foram 2 horas. E no Rio de Janeiro é 6, 7, 8 horas. Munição do tráfico não acaba, né, cara? E quando informaram isso para ele falou, cara, isso daqui tá 8 vezes pior o tempo de tiroteio do que o Afeganistão. Imagina o cara passar por uma situação dessa e antes dos 10 anos ele ser descartado e ele ainda fica com aquele laudo lá, né? Então, se ele for fazer qualquer outra coisa, ainda testa, se for pesquisar, ainda testa para ele que ele ainda é incapaz psicologicamente de trabalhar. O cara tá operado de tudo quanto é jeito, é isso? Mas sempre foi assim? Ou não? Sempre foi assim, irmão. Se não tem estabilidade, teve problema, ficou muito tempo de licença médica... A junta médica determina a baixa do cara e o cara é licenciado. Até vocês entrarem nessa briga, que vocês estão entrando nessa briga... Thiago, eu não vou saber te precisar um número, mas é muita gente, cara. São muitos policiais me chamando no direct, no Instagram. Pô, eu vi seu vídeo lá, tem como me ajudar? Mas é muito mesmo, irmão. Muito. É muito policial reformado por cota, passando necessidade, irmão. Muito. E aí até, por exemplo... Eu só vou saber o quantitativo exato quando a polícia responder o ofício. Então, mas até vocês entrarem na briga, era tudo judicial. Se o cara quisesse preservar o direito dele, era só... É tudo judicial, mas vamos lá.
17... E aí demora um século, né? 17, 12... 17 porque eu tô falando 17 porque é o do Sargento Clay. Mas 12, 30 avos. Se o cara reformou com 11, com 12, com 13, com 15, o tempo que ele trabalhou, 30 avos, é o que ele vai receber de salário. E aí, o camarada já estava acostumado a receber X, já não era muito. Reduziu, às vezes, para menos da metade. Se esse cara for procurar um advogado, por óbvio, o advogado vai cobrar os honorários dele para atuar nessa ação. Ou o cara vai para a defensoria pública, todo sequelado, ficar na fila da defensoria para ser atendido. O cara fica sem saída. E aí é outra luta, né? É outra luta, o cara fica sem saída. É complicado, é complexo. E quais outros tipos de problemas que o senhor andando aí nessa caminhada junto aos policiais militares? Policiais licenciados em processo de disciplina. Hoje foi criado, hoje não, né? De um tempo para isso aí eu comissão mista, acompanhei muito no Cefap. Foi criada a comissão mista para poder reavaliar os processos de policiais. Na verdade, deu um prazo para que os policiais pudessem entrar, tinha lá os requisitos, não podia estar com ação judicial, não podia ter condenação criminal e tal. Eu achei até viável lá os requisitos, mas limitou um período de tempo. Limitou, acho que até 10 anos. Mas e para trás? Os policiais que foram injustiçados para trás. Então tem que se analisar a matéria novamente para que essas pessoas possam ter a oportunidade de ter a sua matéria revista. O que eu defendo é o seguinte: o policial ele é acusado de um crime automaticamente, segundo o RDPM, o policial que é acusado de crime, ele é acusado de cometer transgressão disciplinar de natureza grave. Então ele é colocado num processo administrativo. Ele responde criminalmente um processo judicial, pelo crime lá que ele está sendo acusado, e ele é colocado num processo administrativo. Entretanto, meu amigo, ele foi colocado num processo administrativo por conta do processo criminal, certo? Sendo que o processo administrativo disciplinar, que é o PAD, que é o CRD, Comissão de Revisão Disciplinar para quem tem menos de 10 anos de polícia, quem não tem estabilidade, que é regido pela Portaria 0407 de 2012, CD, que é a Comissão de Disciplina para quem tem mais de 10 anos de polícia, regido pelo Decreto 2155 de 78, de 78. Tem a Lei 5427 de 2009, que é a lei que rege o processo administrativo âmbito estadual. Mas entenda, ele só foi submetido ao processo administrativo disciplinar por conta da acusação criminal. Está respondendo ao processo criminal, a polícia vai e bota o cara num PAD. Ou seja, o cara não cometeu nenhuma, até então, transgressão disciplinar para ser submetido a um processo administrativo. Ele foi submetido a um processo administrativo por conta de um processo judicial. Estou me fazendo claro? Sim. Tá entendendo? Sim. Sendo que o processo judicial, via de regra, demora aí 1 ano, 1 ano e meio, por uma sentença em primeira instância. O processo administrativo tem um prazo de 30 dias prorrogado por mais 20, ou seja, 50 dias. Às vezes pede prorrogação e tal, até publicar, às vezes, a exclusão do cara demora alguns meses. Mas fato é que o processo administrativo ele vai finalizar primeiro do que o processo criminal. E aí esse camarada ele vai excluído. Quando bate se perder, ou às vezes se ganhar, quem decide lá é o corregedor, o secretário, ele vai ser excluído. Ele sendo excluído, ele fica aqui, respondendo ao processo criminal. Quando ele é absolvido no processo criminal, ele tem que entrar com uma ação mostrando que foi absolvido para poder ser reintegrado. Mas, irmão, se o cara foi submetido a um processo administrativo por conta do processo criminal, por óbvio, tem que esperar o processo criminal. Porque se ele for absolvido aqui, eu não submeti esse camarada aqui à toa. Entende? O problema é que quando submete o policial a um processo administrativo, ele automaticamente já tem o porte de arma dele revogado, ele já fica proibido de fazer RAIS e tal, continua trabalhando interno, ele sai da atividade fim, trabalhando interno. Mas esse camarada sai de casa para ir trabalhar, com farda na bolsa, com boot, com tudo. E ele não vai ter nem o direito de se defender se ele for reconhecido como policial, porque ele está sem o porte de arma dele. E muitos dos casos o cara é absolvido na justiça. E o retorno não é automático. Tem que entrar com uma ação, ou uma ação mandamental, ou uma ação ordinária, para pedir a reintegração dele. Mas isso não cabe uma boa vontade política? Por que é tão burocrático eu acho. Então, exatamente isso. Outra coisa também, não mudando muito o assunto, a gente pode continuar nesse assunto, mas, por exemplo, eu já fiz reportagem no Cefap que você encontra cara lá 1 ano sem transitado julgado, preso, tá sob júdice. 2 anos, tem histórias surpreendentes, o cara tá dentro do Cefap ali. É Cefap o nome? Cefap. Curso de Formação e Aperfeiçoamento de Praças. Não, perdão, não é o Cefap, é o... A APM, Academia da Polícia Militar? Não, é
A prisão. Prisão é o PPMERG, Unidade Prisional da Polícia Militar. E tinha um outro que era aqui em Benfica. É o mesmo. Em Benfica era o BEP. É isso. Tiraram as instalações dali e jogaram lá pra Niterói, onde eu tava antes de vir pra cá. Então, aí tem gente lá no BEP, melhor dizendo, no BEP preso há 1 ano, 2 anos, o cara tá preso lá. Esperando o julgamento. E isso daí é uma outra situação, né? Isso é uma outra situação totalmente diferente da que nós falamos agora. Esse camarada tá preso numa prisão preventiva ou até numa prisão já cumprindo pena, esperando a decisão da administração pública. O problema é esse. O BEP só tem policiais militares que ainda estão nos quadros da Polícia Militar. Qualquer um desses policiais, se for submetido a um processo administrativo disciplinar, que independe do processo criminal, e ele for excluído antes de uma sentença, até mesmo primeira instância, ele sai desse presídio que só tem policiais militares. Era aí que eu queria chegar. Atravessa lá para Bangu. Bangu 8, JF, Joaquim Ferreira. Lá tem 1 ou 2 galerias que são galeria de ex-funcionário público. O problema é que esse camarada que atravessou para Bangu, que ainda não teve uma sentença aqui, que foi excluído por conta do processo, ele pode ser absolvido, cara. E você submeteu não só ele, mas a esposa, os filhos, a família. Porque a visita é tudo junto, né? Não, e é tudo diferente. É tudo diferente. Submeteu a família a um constrangimento terrível para algo que o cara pode ser absolvido depois. Você tá entendendo? Isso para praça, tá? Praça, que é de soldado a subtenente. Para oficial é diferente. O oficial diz-se ter carta patente, ele fica no BEP, esperando o julgamento, às vezes condenado, cumprindo no BEP, entendeu? O processo administrativo do oficial é diferente? É o CJ, é o Lei 443, salvo. Mas é o mesmo prazo ele também? É o Conselho de Justificação. A diferença é que o processo administrativo do praça, que tem estabilidade, que não tem estabilidade e que tem estabilidade, quem decide pela manutenção ou não dele da corporação é o comandante-geral, o secretário. Já o processo do judicial, já o processo administrativo do oficial, ele sofre a judicialização. Quem decide se ele vai perder o posto e a patente não é o secretário, não é o governador, é uma das câmaras criminais do Rio de Janeiro. Ou seja, é um julgamento, de fato, por quem estudou para julgar. Deu para acompanhar o raciocínio? Deu. É um julgamento de pessoas que têm uma experiência com processo criminal, vai analisar de forma específica o contraditório, a ampla defesa, as provas no processo, se são indícios, se são provas, se tem materialidade, se não tem, para decidir se aquele camarada ali vai ser expulso ou não. Ou seja, é um processo muito mais justo do que o processo do praça. A gente está conversando aqui de várias coisas. Várias situações. Que vou te falar. Não tá me deixando nem raciocinar, pô. Não, pode beber água aí, fica tranquilo. Daqui a pouco chega o bônus pra gente. A gente está conversando de várias coisas que a população ela não tem um conhecimento. Não tem, pô. E são situações que, cara, ouvindo o senhor falar, falta uma vontade política enorme em cima disso. Porque ouvindo o senhor falar, não é uma situação que vamos botar... nós não estamos aqui conversando, inventando a roda. É uma burocracia que existe que é inimaginável alguém não chegar e tentar resolver isso daí. Porque em todas as situações, o policial é massacrado, meu irmão. Esses caras aí na rua merecem o nosso respeito, irmão. Mas se o policial é linha de frente eu não tô aqui para defender de ser advogado criminalista, eu defendo o processo, eu defendo o fato. Tá? Eu defendo ali a correta aplicação da lei, eu busco o que for melhor, o que a lei determina, eu não defendo deslizes, não. Mas esses camaradas que estão na rua, eles merecem nosso respeito, cara. Os caras, meu irmão, são massacrados pela sociedade, às vezes pelo judiciário, às vezes pela própria hierarquia contida, pelos superiores, né? Pela hierarquia contida na instituição. E esses camaradas são tratados, na maioria das vezes, quando eles precisam, que é um caso de doença, como qualquer um, porra.
Mas aí o policial é a linha de frente da população. Quer ver um outro problema também? Você trabalhou 30 anos numa determinada empresa, contribuiu lá para Previdência Social, né? Para o INSS. Certo. Aposentou. Sim. Se você cometer algum crime aqui fora, tu perde a sua aposentadoria? Óbvio que não. O policial militar. Ele contribuiu 30 anos, no caso do policial militar é Rio Previdência, ele contribuiu 30 anos, 35, seja lá quanto for, para Rio Previdência. Se ele for acusado de um crime, esse camarada é submetido a um processo administrativo disciplinar, perde o posto, a patente e os proventos. Mesmo o Supremo Tribunal Federal já tendo se manifestado por diversas vezes que ele pode perder o posto e a patente, ou seja, pode perder a condição. Mas os proventos ele tem que ser garantido. Porque o cara contribuiu, porra. Sim. O tempo todo de carreira. A polícia e o bombeiro excluem, parceiro. É de tudo. É aquilo que a gente está conversando. O camarada tem que entrar na justiça. E até o processo chegar no STF, ele já morreu de fome aqui fora, pô. Doutor, não é mole não. Meu irmão, é pesado, é complicado. Eu acho que a gente dura o dia inteiro conversando sobre essa questão. Sobre as questões, E vou te falar, são coisas absurdas, que não tem vontade política, não tem vontade... Não são coisas que não dá para compreender, né? Mas mudando um pouquinho da água pro vinho, voltou um pouquinho essa questão de assunto, né? Tá para ser debatido no Congresso, derrubado o veto sobre as saidinhas, né? O presidente vetou e essa derrubada de veto vai acontecer daqui a umas 2 semanas, por aí, no Congresso Nacional, e eu fiz até uma cobertura especial sobre essa questão das saidinhas. Não é só porque o senhor está aqui, a gente já conversou, eu conversei com o Ottoni, conversei com o Ítalo, o doutor Ítalo, que estava aqui semana passada. Eu venho ouvindo pessoas que são contra e a favor. E repercutiu muito o posicionamento do deputado, que sou chefe de gabinete, sobre ele, parece que ele é contra, ele é a favor das saidinhas, perdão. Ele é a favor das saidinhas. O senhor também é a favor? O senhor compartilha desse mesmo pensamento? Então, vamos lá. Bem, na verdade, vou falar o que aconteceu, não vou falar de forma defensiva. O que o deputado falou foi deturpado pela oposição e pela imprensa. O que ele falou é o seguinte: foi feito um estudo onde 5% daqueles que estão cumprindo pena não regressam ao sistema prisional. E aí você prejudicar um todo por conta de 5%, estaria-se praticando uma injustiça. Foi isso que ele falou. Ele não falou, eu sou contra a saidinha, eu sou a favor da saidinha. O que ele disse é que a questão tem que ser analisada de forma sistêmica e de forma jurídica. E, de fato, eu concordo com o posicionamento dele. E ele falou isso sem consultar a assessoria dele. Mas ele está certo. Tem que ser analisado. Não é ser contra a favor. É você criar um sistema jurídico, criar leis para que se possam, de fato, ser efetivadas de forma justa, porque é o que todo cidadão deve buscar, Tiago, é justiça. Se na Constituição diz lá que não há pena de caráter perpétuo, se a lei de execução penal diz uma coisa, mas o legislador, a Câmara Federal, o Senado, o Congresso em si, né, pode modificar? Pode, beleza, mas a gente tem que olhar cada tema com olhos justos, principalmente o tema em que faz referência à liberdade do outro. O que ele falou foi isso. Pô, vai prejudicar uma totalidade por conta de 5%? 5% não voltam. Mas e os 95% que o Estado está fazendo o papel de conseguir ressocializar aquele cara? Vai penalizar eles também? A bem da verdade, não se teve uma votação. Por isso que eu digo que a imprensa deturpou o que o deputado falou. Não se teve a votação. A votação foi por bloco. Na verdade, os partidos votaram. Mas a manifestação dele, aí vieram, votou a favor, votou contra e tal. Eu vou ser sincero contigo. Eu, no lugar dele, Tiago, com um extremo respeito, eu iria analisar a questão como um todo, eu ia analisar o viés todo criminológico, ia analisar políticas públicas, ia analisar a letra fria da lei que funciona hoje, quando funciona,
iria meditar muito a questão. Se essa votação fosse hoje, você me pergunta, se eu fosse deputado federal, e a votação fosse hoje, você me perguntasse, você votaria a favor ou contra? Eu iria dizer para você, eu não sei, eu vou me debruçar sobre a matéria e vou ver o que é melhor para a sociedade, de forma justa, sem se deixar levar por policiólogos, por pessoas que não são juristas e querem ficar falando da matéria sem o mínimo de conhecimento jurídico. Então eu vou me debruçar sobre a matéria para poder lavrar o meu voto de forma justa, porque é o que a sociedade precisa, cara, de decisões justas, de leis justas e que realmente sejam eficazes. O problema do Brasil é que a gente faz muita lei que não se cumpre, ao invés de endireitar o que já existe. No caso, o pessoal que é contra as saidinhas, bota que a PL ela é a favor das saidinhas a partir do momento que o preso está interessado ali em estudar, em se ressocializar e tal. Isso, trabalhar e estudar. Então, se o cara ele está interessado em cumprir ali os estudos e tal, porque, vamos botar, o sistema carcerário em si, ele não ressocializa. Então, por exemplo, entre aspas, o fato de voltar 95%, vamos botar, não quer dizer que os 95% estejam ressocializados. O cara só está ali cumprindo para amanhã ou depois, se ele sair. Aí entra a questão também de, além de não ter um sistema que, vamos botar, favorece a ressocialização, o cara ele ainda sai, ele ainda não consegue emprego, ele ainda não consegue oportunidade, não consegue um monte de coisa. Fica ali na ficha do cara, né? Então, ou seja, eu até cheguei a conversar com o pessoal que estava aqui na mesa e falei o seguinte, eu acho que se você tem, por exemplo, no Rio de Janeiro, 5% no Rio de Janeiro, com uma cidade que já vem sofrendo com a galera que já está fora, 5% no Rio de Janeiro é um montante enorme. Então, vamos botar o seguinte, o carioca, a população, ela vê um olhar frio. Então, ela vai ser induzida pela opinião de A ou B e tal. Até o problema bater na porta. Isso. Quando bate na porta, o problema, a visão muda. Aí teve um problema com um parente, alguma coisa, rapidinho é outra coisa. Mas só acha vai buscar o quê? Vai buscar só a justiça. A justiça. Que seja aplicado. Mas se a lei fala em ressocialização, por que isso? Mas só acha que, por exemplo, essa saída da questão... isso virou um debate, como sempre, vira-se um debate ideológico. Né? Eu acho que poderiam se criar critérios. Critérios. Camarada, dentro desses 5%, um exemplo. Camarada, ele reincidiu na conduta de não retornar. Esse cara perde o direito. Do meu ponto de vista, sem analisar a matéria, estou falando aqui friamente. Mantém-se o direito. Entretanto, se ele reincidir, saiu, não voltou. Irmão, ele já está preso por um determinado crime. Se ele sair e não voltar, eu não preciso simplesmente extirpar a saída dos outros. Eu vou agir interpartes, processualmente com essa pessoa. Eu acho que se criar critérios, você não prejudica um todo. Eu acho que a gente tem que buscar soluções justas e não soluções que prejudiquem diversas pessoas, porque pode ser um parente seu, um filho seu. E para o crime ocorrer, não precisa o preso lá dentro sair para cometer o crime, não. Para o crime ocorrer, Thiago, basta uma pessoa aqui fora estar passando fome e ver o filho em casa passando fome, uma pessoa desempregada e por aí afora. Mas ele poderia trabalhar. Concordo com tudo isso. Não estou aqui com discurso político, não. Mas para o crime ocorrer, basta pegar alguém desestabilizado, que está vendo os filhos passarem fome, porque aquele cara ali que talvez, não estou dizendo que tenha, mas que talvez ele já tenha uma personalidade voltada para a vida do crime, para o crime ocorrer, basta esse cara desestabilizado sair e cometer. Não precisa ninguém do sistema prisional sair para cometer, não. Aqui fora tem milhares e milhares, irmão. Aqui fora já existem milhares e milhares, diariamente, de pessoas propensas a cometerem crimes, de toda e qualquer natureza. Então é o que eu digo, o problema é de política pública, o problema não tá... O problema é maior do que isso, né? Vai muito além, pô. O problema vai lá, cara, na ausência de oportunidade, na ausência de educação lá na infância das crianças de hoje, de comunidade, a ausência de escola, a ausência de projetos sociais. Vou dar um exemplo novamente na comunidade dos Teixeiras, meu irmão. 18 mil habitantes, em torno de 4 mil crianças. Não tem um projeto social lá dentro.
Eu tive lá dentro, eu vi crianças brincando, a brincadeira delas era em montoeira de lixo. Eu estou há meses tentando ajudar aquela galera lá. Vários protocolos em prefeitura, vários. Pedindo condução, pedindo projeto, nem respostas nós tivemos. SMTR, subprefeitura, ninguém responde nada. Enquanto isso, desculpa a expressão, foda-se o povo. Quando estiver pertinho da eleição, vou lá e compro o voto, ou dou o dinheiro, ou dou uma cesta básica para... Tá entendendo? É complicado demais. Dinheiro o município tem. Tá jogando 10 milhões em Copacabana. Não podia botar isso, reverter isso para projetos, dando de área carente. Tá acompanhando? Não, sim. Aí eu não dou segurança, não dou educação, não dou nada, não dou saúde para essa criança. Ela, meu irmão, cresce vivendo à margem ali do tráfico. Vendo o cara do tráfico ter um pouquinho de qualidade de vida. Aí esse discurso de que, mas se quisesse, poderia trabalhar e tal. Mas a pessoa não teve o mínimo de qualidade de vida. Ela vive ali dentro, pô. Ela vive ali dentro. Na verdade, a escola vem antes mesmo da prisão, né? A escola vem ali no meio da área que a pessoa convive, né? Exatamente. Você acompanha todo ano, já no início do ano, a luta que é para a mãe fazer ali uma matrícula, né? Cedo, a mãe querendo num creche. Filho, tal. Não consegue, irmão. Garoto de comunidade. Não, e no caso de crianças com necessidades especiais, né, as mães atípicas, famílias atípicas, o caso é pior ainda, né, porque é colocado outros profissionais ali, porque não tem ainda o treinamento, a condição nenhuma de cuidar daquele pessoal. Eu acho que todo mundo é capaz. Eu não... Tem um doutrinador, tem um jurista aí que dizem que ele é maluco, eu acho ele bem racional, mas dizem que ele é maluco. O Zaffaroni, ele fala da co-culpabilidade do Estado. Se o camarada que não teve oportunidade de cometer um crime, o Estado tem parcela de culpa nisso. Se você for analisar a questão friamente, ele tem razão, cara. Mas eu não defendo isso não, tá? Eu não defendo isso por quê? Porque eu acredito que todos nós somos capazes. Eu não tenho vergonha nenhuma de falar o que eu já falei diversas vezes em diversos podcasts, nas minhas redes sociais. Irmão, eu fiquei 2 anos, 2 semanas, 5 dias e 22 horas preso à disposição da justiça. Depois de todo isso, fui licenciado, atravessei para presídio, então isso há 20 anos atrás. Depois disso, o próprio Ministério Público pediu a minha absolvição. Depois de passar tudo isso aqui que eu te expliquei do processo administrativo, sim, o próprio MP pediu a minha absolvição. Mas hoje, graças a Deus, através do meu esforço, do apoio da minha família, do apoio de um amigo específico que foi que me deu um empurrão para que eu montasse meu escritório e tal, eu sou um advogado conhecido na área policial, sou um advogado conhecido de atuar em vários casos complexos, sou um estudioso do Tribunal de Júri, sou um estudioso dos crimes em atuação em processo, em andamento da auditoria militar, sou um defensor nato e veemente de policiais militares, com trabalho para quem me contratar. Minha bandeira é OAB, que isso fique claro. Mas eu sou um defensor, eu me declaro um defensor dos policiais militares, porque todo mundo é capaz. O veso é inerente ao ser humano. Se eu fui capaz de cair de forma injusta, mas ainda assim, se eu fui capaz de cair e me levantar, qualquer pessoa é, irmão. Eu tenho diversas pós-graduação, mestrado fora do país, um montão de curso, como eu já falei aqui. Basta ter força de vontade, basta querer. Mas aí vai questão também da cultura e mentalidade, né? E eu vim, irmão, de uma infância onde eu não tive berço de ouro, não, cara. Corri muito atrás para chegar onde eu cheguei. Hoje eu tenho a advocacia, faço parte de algumas outras coisas que me trazem uma qualidade de vida, que me permitem ofertar uma qualidade de vida, o mínimo necessário, o mínimo de dignidade para os meus filhos. Então, assim, todo mundo é capaz, irmão. Por isso que eu estou dizendo que eu não concordo muito com a teoria de Zaffaroni, que fala da culpabilidade do Estado. Sim. Entendeu? Deixa eu trazer uma pergunta aqui. A gente pode trazer, aproveitar e dar um fôlego para o doutor. Vamos trazer uma pergunta de um seguidor. Teria até 2, só que eu já fiz uma, aí acabei queimando aqui. Mas vai ser uma pergunta, aquela que eu falei antes, mulher. Aquela que solta aí essa pergunta para o doutor responder aqui para gente, para o seguidor. Olá, meu nome é Felipe Guilherme, faço graduação em Direito
faço estágio no Hospital Federal dos Servidores do Estado e tenho atualmente 24 anos. E eu gostaria de perguntar ao doutor Sandro se a época em que ele era advogado do Gabriel Monteiro, se ele sofreu algum tipo de ameaça ou se ele precisou tomar alguma medida de segurança. Desde já agradeço aí pelo Papo Flanco, pela oportunidade de participar aqui do quadro. Valeu, forte abraço. Curioso, Guilherme. Guilherme, obrigado pela pergunta. Meu amigo, quem sofria, bem da verdade, perseguição e ameaças era o Gabriel Monteiro. Eu nunca sofri, nunca entrei em entreveiro com nenhum oponente do Gabriel. O meu papel era agir tão somente dentro da legalidade, como eu faço até hoje. Eu boto tudo no papel e deixo para o judiciário resolver. Nem hoje. Hoje a única coisa que tem é a fofoca em WhatsApp. A ameaça ainda não chegou. Tá partindo desse camarada aí que eu acho, dizem as más línguas que ele tá apaixonado pelo meu sorriso, pelas tatuagens que eu carrego no meu corpo. Não sei. Dizem, né, Gideão? Dizem, mas eu não sei. Nada contra também, tá? Nada contra, irmão. Não sou homofóbico, não. Nada contra. Mas já é casado. Mas eu não curto. Não curto. Já tenho minha namorada. Não, tem minha namorada lá que é linda. Não curto não, parceiro. Tô extremamente satisfeito com minha garota. Eu não sei quem é, do que o doutor tá falando, mas pode acontecer, né? Não sei, pessoal na internet vendo aí o senhor atuando e tal, pode acontecer de querer chegar junto, né? Não dá pra mim não. Esse problema eu não administro não. Passo pra outro. Vai que, sei lá, pode acontecer, tem um amor platônico, pode trazer. Eu tô fora, esse aí eu tô fora, Tiagão. Chegou o bônus aqui. Já que tu tocou nesse assunto aí, Thiago, eu nunca tive qualquer problema com nenhum policial. Num dos áudios que rolou aí, eu vou fazer um adendo rapidamente, mas num dos áudios, porra, pizza cheirosa pra caramba, hein? De onde que é? Da Domino's. Merchandising aqui. Da Domino's aí, ó. Eu nunca tive problema com qualquer policial. Num desses diversos áudios que tá rolando aí, ele fala, esse advogado aí, que pensa isso e aquilo, tem ranço de oficial. Tiago, enquanto eu fui policial por 6 anos, eu só fiz amigo na polícia. Fora da polícia, eu fiz mais amigos ainda, porque na condição de advogado, eu ajudo gente pra cacete, irmão. Tanto que centenas, tô falando dezenas não, centenas de oficiais são associados ao meu escritório. Eu faço muito processo administrativo, né? Defesa de policial em processo administrativo. E eu sou aquele advogado chato, irmão, que defendo, que faço diligência, que faço requerimento, tá o tempo inteiro. A ponto dos oficiais que presidem a comissão, ao final, doutor, como é que faz para me associar no seu escritório? Porque meu trabalho é sério, irmão. Eu estudo o processo, eu estudo a causa, eu corro atrás. Então, nunca tive, ao contrário do que esse camarada disse no áudio, tem ranço de oficial. Nunca tive, só tenho amigos, irmão. Praças e oficiais. Do soldado ao coronel, amigos. Que passeiam comigo, que viajam comigo, que jantam comigo, que vai para casa de praia que minha irmã tem, junto comigo, lá depois de Mangaratiba, um pouquinho antes de Angra. Ou seja, a convivência sempre pacífica. Mas aí porque ele é oficial, ele tá tentando puxar porque tá falando mal dos veteranos, dos reformados. Não falando mal de ninguém, eu tô ajudando essa galera aí até dizer chega. E cada um que tiver problema pode me procurar, que eu vou fazer questão de ajudar. Se eu vou conseguir resolver o problema, não, porque não depende de mim. Não depende de mim, mas como eu já disse, o deputado abriu as portas do gabinete dele, como chefe de gabinete eu entendo da demanda, pode trazer que eu mato no peito e vou fazer requerimento, tudo dentro da legalidade, sem pedido político, sem, abre aspas, como ele falou, esqueminha, fecha aspas. Esqueminha é coisa criminosa, não tem ninguém de esqueminha aqui. Mas aí o camarada ele se sente incomodado com a minha presença, talvez seja porque eu não quero absolutamente nada. A pessoa dele. No meio da polícia sempre teve essas fofoquinhas, né? Sempre teve essas coisinhas e tal. É muito complicado, né? Sempre teve esse negócio. É verdade, sempre teve. Mas deixa eu falar uma coisa pro senhor. Chegou a hora do bônus aqui. Bora, coisa boa. Mas antes de abrir isso daqui, o Peterson bota aquele videozinho para ver se eu já ia falar para ver se o deputado, ó, já vai levando, bota o outro videozinho para ver se ele acerta o sabor que tá aqui hoje,
que a gente trouxe para ele, aquele sabor no final. Isso, vamos lá. Ó. Será que você acerta? Qual é a boa de hoje? Doutor, qual é a boa de hoje? Será? É um sabor só ou tá dividido? Tá dividido, são dois sabores. Mas bota aí na tela aí alguns para sugestão de sabor pra gente ver. Ó, as favoritas do povo. Ó, frango com requeijão. Será que tem frango com requeijão? Será que tem calabresa? Aí, ó, marguerita. Ó, queijo. Qual dessas? 3 queijos. Ó, 3 queijos também é excelente. E aí, qual que o senhor acha que tá aqui dentro da caixa aqui pro senhor? Se eu acertar a propaganda do meu escritório, vai entrar aí também. Né? Vai, não, se acertar, a gente cara, eu acho que é frango com requeijão. Caramba, e será? Marguerita. Pô, mas aí, será que você... Vamos lá, será que vai acertar? Frango com requeijão e marguerita. Vamos ver se o doutor acertou. Frango com requeijão. Aí, ó. E 4 queijos, é isso? E 4 queijos. Acho que é. Não, esse aqui é 3 queijos. Essa, a 4 queijos tá ali. Frango com requeijão e 3 queijos. Isso aí. Metade aí. Aí acertou a metade. Tem direito a meia propaganda. Show de bola. Cadê? Tá Pega bom, aí o guardanapo pra gente aqui, ó. Vamos aproveitar. Já tá bom. Vamos aproveitar. Ó, você que tá querendo desfrutar essa pizza igual a gente, porque vai dar água na boca aqui, hein? Eu e o Dr. Sandro vamos consumir agora essa pizza da Domino's. A Domino's você já conhece, dispensa comentário, dispensa apresentação. A Domino's é a melhor pizza que tem. E eu quero trazer para você o seguinte, ó, quem tiver aqui com a gente, daqui a pouco eu vou soltar um stories. Presta bem atenção. Daqui a pouco eu vou soltar um stories e você que me mandar uma frase de como você gosta de pizza, eu vou te dar um voucher de pizza gratuito para você ir lá na Domino's aqui, ó, as lojas. Põe a loja aí pra gente, tá no final daquele primeiro vídeo. Você ir lá nas lojas, ó, Domino's Rio 2 e Domino's Recreio Américas, ó. A Rio 2 fica na Rua Jaime Poggi 80 no Shopping Estrelas, tá? Se você segue aí no Instagram, @Domino's Rio 2, e tem a Domino's aqui do Recreio Américas, que é na Rua Alberto Cavalcante, 580, @Domino's Recreio. Então, você que tá aqui, Barra da Tijuca e Recreio, além da região, chega mais aqui, segue lá no Instagram, tanto a @Domino's Rio 2 quanto @Domino's Recreio, tá? E aí você vai poder pedir a sua pizza, eu vou postar daqui a pouco também. E outra, eu vou escolher a melhor frase vai ganhar um voucher para você ir lá tirar a sua Domino's totalmente gratuita. Fechou? Tamo junto? Doutor, vamos consumir essa daqui. Vamos consumir aqui, ó, a Domino's. E aí o senhor vai me dizer, o senhor falou antes da gente começar o podcast, o doutor Sandro falou que ele é apaixonado por pizza. Eu também sou apaixonado, mas diferente... Domino's é tradição, né, cara? Não, diferente do senhor, eu sou apaixonado de pizza, mas não frequento academia. O senhor tá aí em forma, eu já passei bastante... Pode ficar à vontade, pode pegar, acho que tá separado aqui, se não tá separado, vamos ver... Pode ficar à vontade. Isso, sinistro, ó. Eu também vou pegar uma de frango com requeijão aqui. Vou pegar aqui. Ó, olha só. Olha que beleza, hein? Bom, daqui a pouco a gente encerra para aproveitar esse negócio aqui, hein? Sensacional. Valeu, Domino's. Obrigado. Ó, e ainda vem com uma Coca-Cola gelada. Gelada aqui que a gente vai tomar. Ninguém vai comer a seco aqui. Então, repito, você que tá afim agora, olha só que delícia isso daqui. Arrebentou, né? Olha só que delícia isso daqui, dá vontade. Eu garanto pra você que tá te dando agora uma vontade de comer aquela pizza deliciosa. Você que é do Recreio da Barra, ó, Domino's tá com você. Eu vou botar aqui na tela o endereço das duas Domino's, tá bom? Eu vou botar aqui na tela depois para você o endereço das duas Domino's para você aproveitar e pedir lá.
é espetacular. Espetacular. E aí, doutor? Gostou? Sensacional, irmão. Não pode ficar tranquilo, vou deixar o senhor comer com calma aí a sua Dominus. Sensacional. Porque enquanto o senhor está consumindo aí a sua Dominus, eu vou falar para você o seguinte, olha, nós vamos ficando por aqui, eu vou dar oportunidade para o doutor fazer as suas considerações finais. Na próxima terça-feira, nós vamos... Pode deixar rodando a Dominus aí à vontade. Na próxima terça-feira, nós vamos receber a ex-deputada Lana Passos, aqui numa conversa também no Papo Flanco. Próxima terça-feira, às 3h da tarde, nós vamos estar aqui fazendo um Papo Flanco com a ex-deputada Lana Passos. O próximo episódio vai ser o vereador Pedro Duarte, que é também pré-candidato a prefeito do Rio de Janeiro. Boa, irmão. Aqui a gente... Depois vai ser o Rogério Amorim. Boa, esse mês aí... É mesmo? Vai vir o Rogério. Já estamos vendo aqui também pro Rodrigo vir. Só tem gente boa, organizada. Vai vir o Gutenberg Fonseca também. Conhece o Gutenberg Fonseca? Gutenberg também ele vai vir depois do Pedro Duarte. Então, só gente boa. Você não pode perder os próximos episódios. Você que perdeu os episódios anteriores, vai desfrutando aí, @Papo Flanco no YouTube. Beleza? Doutor, antes do senhor consumir a segunda aí, que o senhor tá caindo pra dentro e vambora, pode cair à vontade, tô junto contigo. As considerações finais. Antes disso, quero te agradecer de novo. Pô, eu que agradeço. Para mim foi uma honra receber o senhor aqui, o prazer de conhecer pessoalmente, acompanho o senhor pela rede social, prazer te conhecer pessoalmente. Para mim, foi ótimo receber o senhor aqui. Eu agradeço. E vamos marcar outras vezes aí para o senhor voltar. Eu agradeço. Obrigado pela oportunidade. Mais uma vez, é sempre bom explanar as deficiências do município, as deficiências de algumas instituições, em especial de segurança pública, porque tem muita gente boa sofrendo aí e que, de fato, precisa da nossa ajuda. Porque o viés que eu vou seguir vai ser o mesmo viés de Gabriel Monteiro. Um trabalho justo, um trabalho honesto e fiscalização. Porque a fiscalização faz o serviço público funcionar e ajuda o povo. Tamo junto, forte abraço. É isso aí, enquanto o doutor tava falando ali, eu tava metendo bronca aqui também. Gida, aproveita aqui, Gida. Pessoal, obrigado pela sua presença, você ficar comigo até agora. Até a próxima, obrigado, tamo junto, Papo Flanco. Esse é o 13º episódio, eu sempre esqueço. 13º episódio. Obrigado, gente.